Boa noite, galera! Sejam bem-vindos! Estão me vendo e me ouvindo legal aí? Chat tá liberado aqui para que eu consiga ver. Pode escrever no chat aí. Estão me vendo legal, me ouvindo legal? O microfone tá bacana? Coloca no chat aí para mim se tá tudo ok aí para vocês. Por gentileza. Luzia, show de bola. Voz ok? Só avisar a turma aqui que nós entramos. Fala, Bruno. Como é que tá, meu irmão? Beleza? Margarida, show de bola. Show, 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 show. Enquanto o pessoal entra aí, galera, coloca pra mim aí de onde você tá falando. Deixa eu ver a sua cidade para eu ver até onde nós estamos chegando aqui. Luciano Tibúrcio, seja bem-vindo, meu irmão. Cipriano, temos aqui Cipriano de Uberlândia, Luciano Rio, Bruno São Paulo capital, show Robson Marechal Taumaturgo, Luzia Fazenda Matriarca, que show. Marcione Scheffer, Caxias. Renato, Rio de Janeiro. Carmo do Cajuru, Anderson. Show de bola, Anderson. Seja bem-vindo, irmão. Juan Campinas. Kel Mendes marcando presença aí, Kel. Show de bola, ABC Paulista. Show de bola, turma. Pô, tamo bem diversificado aí. Show de bola. Bora lá então começar aqui, galera. Carangola, mais uma mineirinha aí na área. Show de bola. Deixa eu só mexer num negocinho aqui, galera. Pronto. Vamos lá. Então, bora lá, galera. Começando aqui a nossa reunião online, mapa do palestrante. Minha meta com vocês aqui hoje, ó, Margarida Espírito Santo também. Temos duas Margaridas, uma de Carangola e outra do Espírito Santo. Show de bola. Show de bola. Começando aqui a nossa reunião online, nossa transmissão online, mapa do palestrante. Falar com vocês hoje aqui o caminho para a gente poder começar e escalar um negócio de palestras verdadeiramente, sim, de verdade, é sair ali das palestrinhas gratuitas, dos cachês muito baratinhos, tá? E poder começar a cobrar a partir de 3, 4, 5, até 9, 10 mil reais. É totalmente possível com as estratégias corretas. E eu vou passar para vocês esse mapa, por isso que chama mapa. Eu vou passar alguns pilares para vocês entenderem, tá? Essa aula, ela é uma aula inaugural de uma mentoria que nós estamos, que é o mapa do palestrante, e nós estamos disponibilizando para vocês aqui de forma totalmente gratuita, tá? Então já pega papel e caneta, eu vou passar muitos pontos aqui que são fundamentais, que se vocês seguirem, vocês vão evitar incorrer em vários erros que poderiam atrasar muito a carreira de vocês, tá bom? Então vai ser um plano de ação para você poder ser valorizado no mercado, sair das palestrinhas gratuitas ou das baratinhas demais e começar a faturar de verdade, começar a cobrar cachês, poder ministrar duas, três, quatro, cinco palestras todos os meses cobrando cachês consideráveis aqui, tá bom? Gerciane, Minas Gerais, a Gerciane Áurea, Minas Gerais, Gerson também tá na área aí, Floripa, terra ruim essa sua, hein, Gerson? Floripa, ô lugar ruim, hein? Pelo amor de Deus. Inveja boa, viu, Gerson? Show de bola. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Bora lá começar. Aproveitando que eu tô conhecendo vocês aqui, deixa eu entender também como tá o perfil. Já vi que a gente tá bem pulverizado, tem gente de todo canto aqui do Brasil, show de bola. Mas deixa eu entender aqui se você também já tá em campo, tá? Deixa eu entender como tá o perfil da turma. Se você já está em campo, já ministra palestras, coloca para mim em campo, tá? E se você ainda não começou ainda, coloca aí banco de reservas. Tá no aquecimento aí para entrar. Coloca só para eu ver aqui como tá o perfil também da turma, tá? Deixa eu ver aqui como estamos aqui. Margarida já está em campo, Gerson banco de reservas, Robson banco de reservas, Ézio já está em campo também, Eudes banco de reservas, Bruno já está em campo. Karina de Alfenas. Ah, cá tá na área aí, ó. Show de bola, Karina.
em campo. Renato Ximenes em campo. Nil Rodrigues, campo. Gerciane Aura, banco de reservas. Cleide, banco de reservas. Luciano Tiburcio colocou, sou iniciante, fiz duas palestras. Show de bola, Luciano. Você vai, cara, sair com um mapa de ação bem legal a partir de agora, tá? Vai poder talvez corrigir algumas coisas. Yara de Valinhos também já está em campo. Luzia, fiz uma palestra inaugural em Alphaville, São Paulo. Show de bola, Luzia. Legal. Barbosa Júnior, banco de reservas. Márcio Scheffer em campo. Anderson, banco de reservas. Luzia colocou, quero começar a viver de palestras. Show de bola, Lu. Juan colocou, hoje sou analista de treinamentos e uma franquia, mas hoje está vendo treinamentos para empresas, mas comecei recente, quero crescer. Show de bola. Show de bola. Cara, tá bem divididinho aqui. Eu acho que tem bem equalizado, assim, metade da galera em campo, outra metade aqui começando. Tá, show de bola. Ó, você que tá começando, pega esse mapa e segue a risca o que eu vou passar para vocês aqui, tá? Porque vocês vão evitar atrasar muita coisa na vida de vocês, evitar incorrer em erros que poderiam atrasar a jornada, enfim. E você, isso para você que está começando, né? E para você que já está em campo, ajusta algumas coisas, vê se faz sentido, tá? Eu vou passar algumas informações, talvez algumas coisas você já faça, algumas coisas você já tenha definido, mas tenta ajustar algumas coisas também, beleza? E a gente vai trocar ideia. E tudo que vocês tiverem de dúvida também pode mandando aí no chat. O chat tá liberado. Eu consigo ver o chat aqui, tá? Provavelmente não tá aberto para todo mundo ver, mas eu consigo ver as perguntas de todo mundo. E a minha meta com vocês é que não fique aí nenhuma dúvida. Tá bom, galera? Se vocês tiverem de dúvida, pode mandar também, mesmo que fuja um pouquinho do escopo. No final a gente pode trocar ideia. Enfim, tá? É, show de bola. Primeiro ponto para a gente começar, né? Quais são os seus sonhos? E aí, quando a gente pergunta, faz essa pergunta no início das palestras, início dos treinamentos, a gente começa a pensar, putz, o que que a gente quer conquistar na vida, né? Já conquistei tanta coisa, já alcancei tantas coisas, mas o que que será que eu ainda quero conquistar? E quando a gente fala de sonhos, muitas vezes no Brasil a gente tem casa, né? Casa própria, a gente tem um carro bom, né? Mas a gente tem também um sonho que eu acredito que a maioria das pessoas tem de constituir família, né? Talvez de ter filhos, né? Deixar um legado. E por que que eu coloquei essa pergunta aqui no início dessa apresentação, dessa reunião nossa? Porque eu desconheço uma carreira que te possibilita alcançar tanta coisa num período de curto tão rápido quanto a nossa carreira de treinador, de palestrante, de vender, né, de conseguir vender o nosso conhecimento, seja presencial, seja online. É uma coisa tão surreal que às vezes eu falo isso na internet, né? E obviamente eu falo isso como até como marketing também, tá? E é uma verdade, não é uma mentira, mas a nossa carreira, ela proporciona ganhos muito acima da média de mercado, num espaço de tempo, entre aspas, de preparação, que muitas profissões o cara teria que ficar 6 anos, 8 anos estudando para ter um diploma, para entrar no mercado, para começar e etc, etc. E a nossa carreira, às vezes a gente vê pessoas que começam e que detêm um certo tipo de conhecimento e que às vezes não é o maior conhecimento de todos, mas o cara entra dentro do mercado e ele começa da forma estratégica, atendendo algumas pessoas, algumas empresas, e quando vê ele está cobrando por hora de trabalho, aquilo que a maioria das profissões não pagam em um mês. E isso é uma realidade no mercado de palestras. E às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas não acreditam, as pessoas não entendem, acham que a gente está querendo vender uma ilusão, mas isso é uma realidade no mercado. Daqui a pouco eu vou contar para vocês a minha história, contar como eu comecei, contar o que que o que que eu larguei de carreira para me tornar um palestrante, e eu falo que foram os maiores acertos da minha vida para conquistar tudo que eu queria conquistar, e graças a Deus tem dado super certo. Tá? Então eu quero passar todas essas oportunidades para vocês entenderem do que significa esse nosso mercado. Quem já está em campo aí, obviamente, já sabe do que eu estou falando, já sabe o que, que é uma carreira, né, de palestrante, sabe os cachês que são possíveis a gente cobrar. Tá? Então não tem nenhuma ilusão e eu não estou aqui para passar nenhuma ilusão para vocês, estou falando de realidade do mercado. Tá? Essa aula, essa reunião, é para quem quer fazer o próprio horário, quer ter mais liberdade, quer ficar mais tempo com a família, quer poder se conectar com muitas pessoas, quer conseguir ganhar, ter cachês ali de mensais ali de 20 mil por mês com estabilidade, tá? Hoje o cachê médio de um palestrante é de 5 mil reais, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Não para pessoas tão renomadas, tá? Você tem um cachê médio ali de 5 mil reais, então se você faz 4 palestras por mês, você consegue ter faturamentos de 20 mil reais no mínimo, tá? Então isso é totalmente possível, é uma realidade
Eu tenho hoje mais de 13 mil alunos on e offline. Cara, isso é uma realidade da maioria dos nossos alunos que estão em campo, que fazem um trabalho correto, tá? E quantas profissões te pagam isso aqui no mês? Entende? Então é isso que eu tô falando. Isso também é para você que tá cansado de precisar ficar trocando tempo por dinheiro, sabe? Às vezes tem muita gente que trabalha CLT e tem que vender o tempo para conseguir ter um faturamento ok. Ou tem muita gente, talvez, que trabalha atendendo pessoas, às vezes psicólogos, sabe, às vezes coaches, e tem que ficar ali preenchendo o dia inteiro de atendimento para conseguir ter um bom salário no final do mês, para ter um bom faturamento no final do mês, tá? É para você também que quer crescer seu negócio, quer poder faturar por dia de trabalho aquilo que a maioria das pessoas não fazem em um mês, não faturam em um mês. Tá? Essa é a minha meta, essa aula é para vocês. Se você acredita nisso, acredita nesse mercado, nessa profissão, fica até o fim, porque além de tudo, eu vou te passar esse mapa e eu te separei alguns bônus para vocês também, alguns presentes bem legais. Vou liberar um e-book para quem ficar até o final, tá? Um e-book que é as 9 etapas para criar treinamentos corporativos de sucesso. É um passo a passo que te dá as 9 etapas para criar qualquer tipo de treinamento, beleza? Eu vou liberar um PDF de duas ferramentas para vocês, tá? Para vocês poderem baixar e poder utilizar na concepção das palestras de vocês, em algo que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, tá? Nas estruturas de palestras. E também uma oportunidade surpresa, como eu falei. Ao final, eu vou falar também um pouco sobre alguns programas que nós temos para vocês, para quem quer avançar na jornada, enfim, tá bom? Nossa aula vai ter uma duração ali aproximadamente de 60 minutos, então eu trouxe um conteúdo bem detalhadinho para vocês. Fica até o final, essa aula não vai ter reprise, tá? Então, fica até o final que vai fazer bastante sentido aqui. Aí os benefícios de tudo que eu vou falar para vocês aqui, ó. Você vai ter liberdade de poder criar algo, né, para te dar liberdade de tempo, liberdade geográfica, ser seu próprio chefe, criar uma segunda fonte de renda altamente lucrativa. Geralmente, muita gente quando começa como uma segunda fonte de renda com a carreira de palestra. Isso que é legal. Você não precisa chutar o balde do que você faz. Aqueles que estão que não estão em campo ainda, né, que estão no banco de reserva, você não precisa chutar o balde do que você faz hoje. Você pode ir administrando as duas carreiras ao mesmo tempo, tá? Até chegar um momento que você vai perceber que aquilo que você está faturando na segunda fonte de renda começa a ultrapassar a fonte principal e aí isso te dá coragem para você tomar essa decisão efetiva. Mas uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, seguindo estrutura, seguindo método, lógica, sem chutar o balde e fazer nenhuma loucura, tá bom? Não precisar ter uma agenda lotada para faturar muito, tá? Então você vai poder selecionar muito mais coisas, trabalhar menos, tá? Mas com mais qualidade, né? Com mais faturamento, beleza? Então, esses são os benefícios de tudo que eu vou passar para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, né? Quem sou eu, da onde venho, o que comem, o que fazem, né? Onde vivem, esse sou eu, sou o Guilherme Eto. Se quem é que já me conhecia, coloca no chat assim, já que já sou conhecido, ou se não conhecia, coloca assim, estranho. Só para eu saber também se já tinha gente que já me seguia, já me conhecia, ou se veio de algum anúncio, alguma coisa assim. Caiu de paraquedas nessa aula aqui, só para eu entender como é que tá o perfil aqui. Se tem, se eu sou mais estranho ou mais conhecido. Vamos lá, o Gerson, estranho, ó, estranho. Luzia colocou estranho. Bruno, estranho, veio de anúncio. Ézio, estranho. Caiu de paraquedas aqui, outro caiu, falou que caiu de paraquedas. Yara já te conhecia. O Robson, estranho. Karina, ah, te conheci no BGT de São Paulo, já é aluno do BGT, show de bola. Arley, muito estranho. Samara, conhecido. Margarida, viu um anúncio. Cipriano, estranho. Gerciane, estranho. Renato Mendes, conhecido. Lindomar, estranho. Galera, a maioria estranho. Então, a maioria não me conhecia, tá? Então, deixa eu me apresentar melhor para os que eu sou estranho aqui. Muito prazer, eu sou Guilherme Eto. Eu sou treinador e de treinadores, tá? Mentor de treinadores e de palestrantes. Eu já treinei hoje mais de 13 mil palestrantes e treinadores nos últimos anos, on e offline. Então eu tenho diversos programas de formação, de capacitação de treinadores e palestrantes. Hoje esse é o meu core business, tá? Então eu tenho turmas de formações presenciais, como a Karina, que é minha aluna aqui do BGT, do treinamento que eu tenho, turma de formação online, enfim, tá? Eu também sou treinador empresarial, então, obviamente, né, eu ensino aquilo que eu faço. Então, eu já percorri mais de 10 estados brasileiros com as metodologias de treinamentos, tá? Atuando dentro e fora de pequenas, médias e grandes empresas. Hoje, no meu portfólio, eu tenho essas empresas aqui que já tiveram seus líderes treinados com as minhas metodologias, tá? Então, já atendemos empresas pequeno, médio e grande porte em todo o Brasil, mais de 10 estados. Eu sou idealizador do Business Game Training. Business Game Training é uma certificação que eu tenho, uma formação que eu tenho de treinadores em aprendizagem vivencial.
Então a gente passa 3 dias, geralmente eu faço em São Paulo, Curitiba, e essa aqui especificamente ela é presencial, tá? E eu ensino o pessoal a utilizar dinâmicas, jogos, metodologias ativas, práticas em treinamentos, tá bom? Então também eu tenho a linha que eu sigo de palestras e eu também tenho a linha de formação aqui de treinadores, e eu não tenho medo de dizer que a nossa formação ela é a melhor formação de treinadores do Brasil para quem quer atuar com treinamentos corporativos, tá? Sem nenhum pingo de modéstia, porque é mesmo, tá bom? E sou também empresário, eu estou à frente de duas empresas. Eu tenho o meu instituto de treinamento, que é o Eto Institute, tá? E tenho também a nosso Hub Digital, que é uma agência de marketing focada em consultoria para produtores digitais, empresas e etc, tá? Então a gente faz vendas tanto para a gente quanto para os nossos clientes também aqui dentro da agência, tá bom? Então, para os que não me conheciam, muito prazer, sejam muito bem-vindos, tá? Se ainda não me seguem, siga lá no Instagram, comece a acompanhar meu trabalho, vai ser um prazer a gente trocar ideia. E depois da aula também, se ficar alguma dúvida, vocês vão perceber que eu sou um cara extremamente acessível. Chega perto de mim lá, manda mensagem, manda direct lá, que a gente vai trocando bastante ideia, tá bom? Como que foi a minha primeira vez? Deixa eu contar para vocês como foi a minha primeira vez, contextualizar onde tudo começou e da onde que eu tirei tudo que eu vou falar para vocês aqui. E a minha história, ela começou um belo dia que eu já tinha sido picado pelo bichinho do desenvolvimento humano. Então, eu tive empresa desde muito cedo, aos meus 21 anos, eu já tinha uma empresa de uma confecção, eu tinha uma fábrica de roupa, uma marca de roupa que chamava Evra. E aí, aos 21 anos, mais ou menos, eu fundei essa empresa e eu não sabia nada de liderança, de gestão, de equipe, de nada. E eu precisei começar a me capacitar para poder gerir o meu negócio na época. Então, ali eu conheci o mundo do desenvolvimento humano e a partir dali eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. O negócio durou ali 4, 5 anos, depois eu fechei o negócio e aí eu comecei a ir para o mercado de desenvolvimento humano. E eu comecei a usar a rede social, comecei a produzir alguns conteúdos e etc. E nessa época eu tinha voltado para ser CLT, eu trabalhava numa empresa, só que eu já estava querendo sair dessa empresa e chutar o balde mesmo e fazer essa transição de carreira. Eu estava me preparando financeiramente para isso. E aí, um belo dia, uma amiga me ligou, viu que eu estava já produzindo alguns tipos de conteúdos e etc. E ela falou assim: Ô Gui, me ligou e falou: Gui, vai ter um evento na minha universidade aqui, nós vamos falar sobre um tema tal. E eu vi que você está postando vários vídeos sobre um determinado assunto e tem tudo a ver com o que a gente precisa. Você não quer ir lá palestrar pra gente, não? Aí eu falei, pô, claro que quero, me fala mais um pouquinho, falando com ela como se eu já fosse o palestrante, né? Experiente, tava me borrando por dentro, a verdade era essa. E aí, desliguei o telefone e falei, e agora? Ferrou. O que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Nunca tinha subido num palco, só tinha gravado vídeo, mas enfim. Então eu peguei, assumi um compromisso e fui, preparei, dei o meu melhor. Então peguei lá um conteúdo, li alguns livros de determinados assuntos, formatei a minha primeira palestra do jeito que eu achava que era o certo, enfim. Fui lá e, como diz um amigo meu, coloquei a fralda e fui de fralda mesmo. Fui com medo mesmo, mas fui lá e fiz. E aí, o que que aconteceu? Passada a palestra, ao final da palestra, quando eu falei o meu muito obrigado final, eu vi uma plateia que simplesmente levantou, algumas pessoas levantaram, aplaudiram, eu contei a minha história de empreendedorismo e tal, e me aplaudiram de pé, um menino novo e tal, e me aplaudiram de pé, e eu falei, cara do céu, eu desbloqueei algo aqui em mim que eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que eu poderia vir aqui falar para um tanto de gente que às vezes tinha mais conhecimento do que eu achava que tinha mais conhecimento do que eu, e eu tô vendo uma plateia me aplaudindo de pé. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E naquele momento, eu desbloqueei algo muito forte dentro de mim, porque o que permeava a minha cabeça era um tanto de crença, de que, pô, o que que a pessoa, o que que a galera vai querer aprender comigo? Eu sou um cara jovem, sabe, eu não tenho tanto conhecimento assim como fulano de tal e começava a me comparar com outras pessoas, sabe? Eu não sou o melhor naquilo que eu faço, mas eu vim aqui, trouxe uma mensagem e ao final várias pessoas vindo conversar comigo, cara, aquilo que você falou foi muito bacana, sua história é muito legal e etc. Ou seja, a minha mensagem ela foi capaz de ajudar pessoas a resolverem problemas que elas tinham ali na vida delas, porque as pessoas estavam me falando, pô, eu precisava escutar isso que você falou, isso me serviu de incentivo e etc. E eu vi que a minha mensagem ela foi capaz de gerar aquilo nas pessoas. E naquele momento eu desbloqueei algo, eu descobri algo, na verdade, que é a nossa missão enquanto palestrantes, enquanto treinadores e etc. Porque eu tinha uma barreira de não dar o passo porque eu não acreditava que as pessoas iriam querer aprender alguma coisa comigo. E aí naquele dia eu desbloqueei algo e eu criei esse gráfico.
Eu não preciso ser a pessoa detentora do maior nível de conhecimento para palestrar. E eu nunca vou conseguir ser essa pessoa que tem o maior nível de conhecimento para somente depois eu começar. Pelo contrário, eu comecei agora com o conhecimento que eu tinha, com o recurso que eu tinha, e ao final eu vi uma plateia me trazendo excelente feedback. E naquele dia eu descobri que eu não precisava ser detentor do maior número de conhecimento, mas eu precisaria falar para um público que talvez a minha história, a minha vivência, o meu conhecimento fosse capaz de ajudá-los a chegar no nível que eu estava. Então eu precisaria, aqui está o meu nível, eu poderia falar para pessoas que estão aqui abaixo de mim e ajudar essas pessoas a chegarem num patamar mais próximo do que eu estava. E a partir dali, eu simplesmente comecei a replicar o processo. Eu não parei. Falei, pô, se funcionou para esse auditório, tinham 150 pessoas nessa primeira palestra, aproximadamente, tá? Se funcionou para esse auditório, será que não vai funcionar para outros? E a partir dali, eu verdadeiramente me posicionei como um palestrante. Eu assumi o meu papel, eu assumi a minha posição e falei, agora eu assumi a minha identidade, agora eu sou isso mesmo. E agora eu vou estudar tudo que eu puder estudar, eu vou me capacitar, eu vou melhorar. E fui melhorando a cada dia. Tá? Perdão. Então eu não estava pronto. Pelo contrário. Eu subi num barco e comecei a remar depois que o barco já estava em alto mar. E isso é um ponto muito importante a gente começar. A gente assumir compromissos, mesmo que a gente ainda não está 100% pronto, porque você nunca vai estar 100% pronto. E esse é um erro muito grande que impede muitos, talvez, de vocês que estão aqui, de começarem ou de escalar os resultados, até para quem já está em campo. Talvez você poderia estar em patamares mais altos, porque você está com medo de assumir compromissos que você sabe que poderia assumir, mas você está com medo de algo que está te travando. Entende? Então isso é uma barreira muito forte na nossa vida, tá? Isso foi tão forte para mim, eu tive tanta certeza dessa minha missão, que foi dali que eu larguei um emprego de quase 15 mil reais. Tinha voltado para o CLT, como eu falei para vocês, e eu trabalhava numa empresa e a minha média salarial era ali 14, 15, 16, às vezes vinha um mês que batia muitas metas e era 18. E aí, cara, quando eu falei para minha família que eu ia largar um emprego, e isso já tem anos, né? Que me pagava 15 mil reais, 16 mil reais, todo mundo arrepiou. Falou, cara, você é doido, não faz isso, você tem estabilidade, você trabalha numa baita empresa, é super bom. Mas eu acreditei tanto naquilo e aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, pô, chegada a hora. Eu acredito nisso aqui e eu tenho convicção que essa carreira ela é capaz de me proporcionar ganhos muito acima disso daqui. E eu não me arrependo hoje de ter feito isso, porque eu vejo que eu tenho um faturamento muito bom e eu tenho muito mais liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira. Eu tenho dois filhos, então eu consigo almoçar em casa na maioria dos dias. Tudo bem, eu viajo bastante, alguns finais de semana eu tenho que viajar para palestrar, óbvio, mas na média de proporção, antes eu viajava a semana inteira a trabalho. Então hoje eu faço a minha agenda. Hoje eu posso tomar café da tarde se eu quiser com meus filhos, meu escritório é do lado da minha casa, entende? Isso não tem preço, cara. E o que essa carreira gera pra gente, essa liberdade, isso não tem preço. E eu vou passar para vocês alguns segredos, esse passo a passo, né? Esse mapa, para que todos possam viver disso aqui efetivamente. E o primeiro segredo é a forma mais segura para fazer esses 20 mil reais todos os meses com palestras. Você fazer ali palestras de 5 mil, 6 mil, 7 mil, e fazer 3, 4, 5 palestras dessa todos os meses na sua vida. Tá? Vou te passar qual que é o primeiro passo, a primeira etapa desse mapa para você começar aí, tá? E eu descobri essa etapa uma vez, conversando com um amigo, eu estava fazendo uma formação e lá eu conheci uma pessoa e eu estava contando para ele sobre a dificuldade que eu estava tendo no mercado. Eu já estava ministrando algumas palestras, como eu contei para vocês, já estava em campo, só que eu estava meio estagnado, não conseguia fazer o negócio avançar, estava criando algumas estratégias de fazer algumas palestras gratuitas, fazer alguns eventos meus e fazia as palestras e levava a galera para um auditório e etc. E esse cara virou para mim e falou assim: Ô Guilherme, existem lugares que o dinheiro é mais fácil. Aí na hora que ele me falou aquilo, eu falei, me conta um pouquinho mais sobre esse dinheiro mais fácil aí. E esse segredo é o segredo que a gente chama aqui de posicionamento de mercado. Esse é o primeiro ponto que eu quero abrir os olhos de vocês. Eu não sei qual é o nicho que vocês atuam, né? Tem muita gente online e eu não sei exatamente qual é o nicho de cada um de vocês. Mas existe um segredo de posicionamento de mercado que vai fazer com que fique mais fácil, mais seguro chegar nessas metas de faturamento aqui, tá? E eu quero que você entenda no nosso mercado o seguinte: existem duas possibilidades de atuação para você enquanto palestrante. Você pode atuar fazendo palestras para um público final, tá? Então você pode ir lá, encher um auditório.
prospectar essas pessoas, levar as pessoas para sua palestra, fazer um evento seu de palestras, etc, 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 que foi o que eu comecei no início, até eu ouvir a frase desse meu amigo que ele me falou, que existe de lugares onde o dinheiro é mais fácil. Então eu comecei por esse lado, mas eu consegui pivotar a tempo de não quebrar, porque eu ia quebrar. E existe o mercado dos treinamentos in company, o mercado das palestras corporativas, dos treinamentos corporativos. Onde você acha que está o dinheiro mais fácil? Manda para mim aí no chat. Onde vocês acham que o dinheiro é mais fácil? Você prospectar o cliente final e encher uma sala com o cliente final, ou você ir para uma empresa? Na visão de vocês, manda para mim aí. Geral matando a charada. Robson falou em company, Cleide nas empresas, Gerson empresas, Allen empresas, Karina empresas, Cristiane em company, Luzia empresa, Bruno empresa. Exatamente. Galera, é aí que mora e é aí que tá o pote verdadeiro, pote de ouro. E foi ali que eu comecei errando, porque eu não fui para esse nicho quando eu comecei. Eu comecei a querer fazer eventos. Entende? Eu comecei a querer fazer as minhas palestras, a prospectar o consumidor final. Então eu penava para colocar pessoas dentro de uma sala. Primeiro, que as pessoas não me conheciam. Vocês estão vendo, eu já estou no mercado há tanto tempo. Quantos de vocês estão aqui que nunca ouviram falar de mim? Você imagina isso há 9 anos atrás? Muito pior. Ainda mais com a cara mais nova, né? Que eu tinha a cara mais nova ainda. Você imagina? E dentro das empresas se tornou muito mais fácil de para quando eu fui começar. O dinheiro mais fácil tá ali. É infinitamente mais fácil você vender para uma empresa e fechar contratos de palestra de 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. E aí você pode ir para treinamentos também, do que você vender para o público final. E a razão, ela é simples, tá? As empresas, elas estão treinando constantemente seus colaboradores, tá? Porque a empresa precisa dar resultado, não precisa? Quando as coisas não vão bem, elas contratam palestrantes e treinadores. Quando as coisas estão indo bem e elas querem alcançar novas metas, elas contratam treinadores e palestrantes. Então, mesmo a coisa estando ruim ou boa, eles estão contratando treinamentos porque precisam desenvolver as equipes, seja para sair do buraco ou seja para chegar numa meta que eles querem alcançar. Sacou? As empresas, elas estão constantemente contratando e demitindo, então faz-se necessário treinar constantemente as equipes. Então já é cultural treinamentos, palestras dentro de empresas. As empresas, elas têm verba de T&D, treinamento e desenvolvimento, tá? Obviamente, a depender do porte dela. Tem empresas que já tem meta de treinamento e desenvolvimento ali dentro, tem que fazer tantos treinamentos ali dentro e tem X mil reais, bilhões de reais para verba de treinamento e desenvolvimento, tá? As empresas têm calendários de eventos, etc, etc. Então se torna muito mais fácil você se posicionar no mercado como um palestrante empresarial, um palestrante corporativo. Então, se você não tem produtos que atendem empresas, o primeiro segredo desse mapa que eu quero passar para você, começa a abrir o seu leque e entender o que que as empresas precisam e se posiciona no mercado a partir de agora como um palestrante que também tem produtos que atendam às necessidades das empresas e não só do consumidor final. Você não precisa abrir mão do consumidor final, não tem problema. Mas você precisa olhar para onde está o pote de ouro e começar a entender quais são as dores, os problemas que essas empresas têm, começar a formular os seus produtos com base nesses problemas para oferecer para eles, porque é ali que está o pote de ouro por causa de todas as justificativas que eu te mostrei aqui. Entende? Aí você pode estar se perguntando, principalmente para quem está em campo, mas é possível começar do zero? Guilherme, eu estou começando aqui agora. Muita gente me falou que estava no banco de reservas, tá? E aí vem uma crencinha para gente que está começando. O cara que está começando, ele fala, pô, mas eu nunca palestrei. Eu nunca fiz uma palestra dessa para uma empresa. Será que a empresa ela vai mesmo me contratar? E a minha resposta para você é sim. Desde que primeiro você tenha ousadia para dar o passo. Não adianta nada você ficar escondido, não adianta nada você não meter a cara na rede social, não adianta nada você, se você não assumir o seu papel, a sua identidade como um palestrante efetivamente, as pessoas do seu meio, se as pessoas não souberem o que que você faz, cara, como é que você vai querer vender? E muita gente fica escondida. Então você precisa dar o passo e assumir a sua posição no mercado, assumir o seu lugar no mercado. E você precisa ter o direcionamento para fazer da forma correta. Entende? Um erro muito grande que muita gente comete é achar que por ter um conhecimento, acha que pode pegar esse conhecimento
empacotar numa apresentação de PowerPoint e levar para uma palestra que você está sendo um palestrante. Isso não é palestra. As pessoas não compram apenas o seu conhecimento, elas não querem só o seu conhecimento, elas querem muito mais que isso. Uma palestra precisa ser capaz de engajar, ativar, motivar, entreter, informar, não só levar um conhecimento. O pilar da informação, ele é um dos pilares. Entende? E para isso tem direcionamento, tem a forma correta, tem a estrutura correta a se seguir. E a boa notícia, sabe o que que é? Fiz uma pesquisa recente no portal do Sebrae. O Brasil tem mais de 19 milhões de CNPJs ativos, a grande maioria deles pequenas e médias empresas, que eu te garanto que mais de 90% nunca tiveram nenhum treinador ali dentro, nenhum palestrante, nenhum treinador ali dentro. Eu garanto a vocês. Existe um oceano azul de possibilidades dentro de pequenas, micro e pequenas empresas que vocês não estão entendendo. Entende? E você pode começar por lá, ajudando aquele empreendedor que nunca teve a possibilidade de ter alguém ali dentro, ajudando a desenvolver aquela equipe pequena inicialmente, fazendo exatamente o que eu fiz. Eu estava ensinando aqui para quem sabia um pouquinho menos do que eu. E a minha história e a minha vivência foi capaz de ajudar essa galera a ter bons resultados naquele dia. E você pode fazer a mesma coisa. Olha o tamanho do público que você tem para atuar. E eu não falo isso da boca para fora, porque eu tenho dezenas de cases de alunos, como por exemplo a Lu Almeida. A Lu, ela era vendedora de concessionária de carro. Hoje ela já atua também com treinamento de palestras, tá? E ela fez uma mentoria com a gente, um treinamento com a gente. E ela mandou um depoimento pra gente falando. Não, nunca tinha feito isso. Primeiro contrato fechado. Banco do Brasil. Se posicionou, teve ousadia e mandou aqui, ó. Fiz uma palestra do Banco do Brasil, usei algumas dinâmicas, seu Deus continue te abençoando, etc, etc, etc. Mandou um áudio. Depois tem um vídeo dela também que posso mostrar pra vocês. Entende? Então, cara, é muito doideira o que que é esse mercado, mas precisa ter ousadia e precisa ter direcionamento para assumir. Precisa ter ousadia para assumir o seu posicionamento, o seu lugar. Posicione-se dentro desse mercado que eu te falei e pega o direcionamento correto a partir de agora. Entenda de forma estratégica o que que você tem que fazer e vai seguindo o que eu vou te falar aqui. Então, fica ligado aí para os próximos passos aqui agora, tá bom? Segundo ponto, segundo segredo, segundo passo desse mapa. O segredo para se tornar desejado pelo mercado. Esse é o segundo segredo. E também foi uma frase que eu escutei. Essa eu não me lembro de quem foi. Eu lembro da frase, eu não lembro especificamente quem foi que me falou. Mas ele me falou algo mais ou menos assim, ó. As pessoas, elas não querem saber se você tem conhecimento. Se o seu conhecimento ele não for capaz de gerar transformação na vida das pessoas, você está só alimentando o seu ego. E durante muito tempo, eu não me sentia pronto para entrar em campo, porque eu nunca achava que eu sabia o suficiente para ensinar. Entende? E aí eu estava me tornando um obeso mental, porque eu fazia dezenas de cursos, lia centenas de livros, certificações, formações. Cara, eu fiquei uns 2 anos estudando, viajando para tudo quanto é lugar, fazendo curso, formação e etc, etc, etc. Mas eu nunca dava o passo, eu nunca sentia que eu estava pronto, sabe? E isso ia me travando. E aí eu escutei isso e falei, cara, o meu conhecimento precisa ser colocado para fora. Mas como que a gente coloca esse conhecimento para fora? Entende? Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se o seu produto não for capaz de gerar transformação na vida das pessoas, se o seu conhecimento não for capaz de gerar transformação na vida de alguém, se por meio daquilo que você sabe você não consegue melhorar a vida de ninguém, dar resultado para ninguém, cara, você tá à toa aqui. Entende? Você precisa colocar isso para fora. E você só vai ganhar dinheiro quando essa percepção de valor for percebida pelas outras pessoas, quando tiver essa percepção de valor pelas pessoas. Se as pessoas não perceberem isso, que você pode ajudá-las a resolver problemas, você vai catar moeda o resto da sua vida. Vai ficar fazendo palestrinha gratuita ou palestra com cachezinho baratinho, porque as pessoas não conseguem entender qual que é a grande transformação que você gera. E esse segundo segredo é o segredo da criação de um bom produto. Então, para você se tornar desejado aqui, ó, pelo mercado, você precisa saber criar um produto. O primeiro segredo é um P, posicionamento. O segundo é outro P, produto. Vocês vão perceber que são alguns P's que a gente precisa implementar na nossa carreira. Você precisa aprender a transformar o seu conhecimento em um produto que seja um método, que vai gerar percepção de valor para a resolução de problemas, dores e necessidades que as pessoas têm de forma prática.
A pessoa precisa bater o olho e falar assim: eu tenho esse problema. E você vai falar assim: então você resolve esse problema por meio desse método que eu vou te apresentar aqui agora. É o método ABCD. E o que que é um método? Qual que é a definição de um método? É você levar uma pessoa de um ponto A até um ponto B. O ponto A tá cheio de problemas, cheio de dor, cheio de necessidades, cheio, sabe, cheio de BO. E o ponto B é o estado desejado dele, onde ele quer chegar. E o que que o seu método faz? Ele ajuda a pessoa a sair desse ponto A e chega no ponto B por meio de pilares. Puf, 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 puf. É isso que uma palestra precisa fazer. É isso que um treinamento precisa fazer. Um treinamento, uma palestra, ele precisa. Você precisa mostrar para a pessoa: eu sei que a sua posição aqui no ponto A, você está tendo esse problema, esse problema, esse problema. Você vai fazer esse ponto, esse ponto, esse ponto, e você vai chegar no ponto B. Quer ver? Testa aí para você ver. É isso que faz um treinamento, é isso que faz uma palestra, é isso que é um método. As pessoas não compram conhecimento, as pessoas compram método. O que que você tem que vender? Método, não conhecimento. Ninguém tá nem aí para conhecimento. A galera quer resolver problema, quer saber de forma prática como, que benefício que ela vai ter, que resultado que ela vai ter, se seguir um método. E aí, como que a gente cria método? Vamos lá, passo a passo para vocês aqui. Essa ferramenta eu vou disponibilizar para vocês no final da aula, tá? Então fica ligado aí. Desenvolver uma ferramenta chamada guarda-chuva das dores. O primeiro passo que você vai fazer é um levantamento das dores que existem dentro do seu mercado. Então, olha como que as coisas começam a se conectar aqui agora, ó. Primeiro P, primeiro segredo foi o posicionamento. Falei para você, abre o seu olhar para o mercado corporativo. Vai lá e faz um mapeamento das dores que as pessoas têm dentro desse mercado agora, do mercado corporativo. Lista quais são todas as dores que essas pessoas têm. Faz um levantamento dessas dores. Levantou essas dores, você vai ver quais dessas dores aqui eu consigo resolver. Quais dessas dores eu tenho metodologia, eu tenho formas de ajudar as pessoas a resolverem. Entende? Aí você vai listar quais dessas dores você consegue ajudar as pessoas a resolverem aqueles BOs que elas estão tendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu fiz um levantamento lá, eu olhei para minha jornada quando eu era líder, lá no início, tá, 20 e poucos anos. Quais foram as coisas que eu estudei, o que que eu busquei para me desenvolver, para melhorar meu resultado lá na empresa? Eu busquei muita coisa de autoconhecimento, de neurolinguística, de coaching, etc. Depois, muita coisa de comunicação. Depois, eu fui aprender sobre vendas. Depois, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Tudo isso aqui, produtividade. Tudo isso aqui eu precisei estudar para me desenvolver. Então, se eu precisei me estudar para me desenvolver enquanto líder naquela época, será que as pessoas também não estudam isso? E a resposta é sim. Então, significa que, se eu juntar aqui alguns pilares desse aqui, quais deles que, se eu juntar, eu dou uma vitória completa e levo o cara de um ponto A até um ponto B? E que se eu entregar isso em pilares para ele, eu posso ajudar. Posso falar que aquilo é um método que eu criei. Entende? Então é isso que você precisa fazer. Mapeou as dores, a gente vai para o passo 2, que é o roadmap do produto. O que que é esse roadmap do nosso produto? É você organizar essas dores em degraus, de tal forma que a pessoa vai poder subir um degrau de cada vez, e cada degrau desse é a resolução de uma dessas dores específicas. Isso é o roadmap que a gente faz agora. Primeiro eu listei, e aí eu vou lá e escolho quais dessas dores eu vou usar para trazer uma vitória completa. Essa ferramenta também vou deixar para vocês preencherem para criar os produtos de vocês, tá bom? Então no final eu vou mandar o link dela para vocês. Aí a partir daqui você pode usar para criar qualquer coisa. Isso aqui pode ser usado para criar palestra, isso aqui pode ser usado para criar treinamento, pode ser usado para criar cursos online, mentorias, o que você quiser. Pensa assim, o cara tá num ponto A, que ele tá todo ferrado. Aí você vai listar quais são as dores que ele tem lá. Onde ele queria estar? Quais são os problemas resolvidos dele lá e como que é a vida dele lá? Beleza. Para ele chegar daqui até lá, o que que ele precisa de fato executar de agora em diante? E aí você entrega essa solução para ela. Beleza? E aí como que a gente faz isso em palestras? Vamos lá. Regra 3133. Bate uma foto aí. Bate uma foto para você não esquecer e depois você já vai postar na rede social. Bate uma foto dessa tela, você vai postar lá e vai me marcar, falando: aprendi a regra 3133 com o Guilherme. Vamos lá, para palestras isso aqui, tá? Bate a foto aí. Ó, regra 3133. Você vai escolher três problemas, até quatro vai, tá? Mas para uma palestra ali de uma hora aproximadamente, três problemas, ok. Uma história. Uma história de jornada, de superação, pode ser a sua história, pode ser a sua jornada do herói. Quem nunca estudou sobre jornada do herói, quando acabar esse treinamento, eu não tenho tempo de explicar tudo aqui para vocês, mas depois na mentoria, quem for dar os passos com a gente também, a gente entra bem a fundo nisso lá, tá?
Jornada do herói. Escolhe uma jornada do herói, como era a sua vida, o que que aconteceu, e aí qual foi a transformação, o que que te ajudou, o que que te dificultou nesse processo, etc, etc. De forma rápida, beleza? Essa jornada, essa história tem que conectar com os problemas, e aí para cada desses problemas você vai trazer, para cada problema, fundamentos práticos, beleza? Teoria, parte teórica, dados, fatos, estatística do negócio, da onde você está tirando, que você vai resolver aqueles problemas, como? Da onde surgiram aqueles problemas? Quais são os dados que você existe sobre aquele problema? Beleza? E para cada problema, uma solução. Uma ação prática, onde eu vou falar o que e como ele vai fazer. Igual eu estou falando para vocês aqui. O que que vocês têm que fazer? Exato? Então, ó, listou os problemas, traz uma história de contexto que vai mostrar que você é autoridade para resolver aqueles problemas por meio da sua história de transformação, traz fundamentos técnicos, parte teórica que vai ajudar a pessoa a entender que aquilo que você está falando faz sentido, tá? Entenda uma coisa, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui ninguém ensina para vocês de graça, não, tá? Vamos lá. História conecta com emocional. Fundamentação, teoria conecta com racional. Sua palestra precisa ser capaz de ir para os dois lados, emoção e razão. Então, quando eu bato no problema, evidencio o problema, eu já estou indo muito no emocional. Quando eu venho com uma história de superação, eu já estou indo no emocional. Agora, o que que eu preciso vir? Preciso vir com ações e fundamentos que vão vir para o racional do negócio. Sacou? E aí, você consegue criar um produto com base nisso. Então, já deu uma estrutura, tá? Dentro da mentoria, eu entro muito a fundo, nós desenvolvemos uma ferramenta, tá lá, que a gente entra mais a fundo. Então, a gente tem 8 etapas que eu chamo de neurologicamente corretas de uma palestra. O que que você faz? Da abertura da palestra até o fechamento, eu sigo tudo esmiuçado para vocês, tá? Beleza? Então, quem for avançar com a gente na jornada depois também vai ter acesso a isso lá. Tá fazendo sentido, galera, até aqui? Posso continuar? Tá legal? Tá sendo de valor para vocês o tempo? Tá show? Show? Beleza? Então, beleza. Então, vamos continuar, tá? Então, segundo segredo, criação de um produto. Produto precisa ser prático, precisa resolver problema. Ponto final. Se você conseguir mostrar para a pessoa que você ajuda ela a sair de uma fossa que ela tá, cheia de problema, que você vai ajudar ela a resolver um problema, é isso que ela compra. É isso que o empresário quer comprar de você. A minha empresa não está produtiva, a minha empresa não está batendo meta. Beleza, vai lá e mostra. Eu sei que a sua empresa não está produtiva, eu sei que a sua empresa não está batendo meta, vem cá que eu vou te mostrar. Para a sua empresa bater meta, ela precisa de ponto A, ponto B, ponto C. E eu tenho uma palestra que resolve exatamente esses pilares. E dando um spoiler, você já tem uma palestra fechada, aí agora eu vou te mostrar daqui a pouco que muitos de vocês talvez já tenham um cachê de 5, 6, 7, 8 mil agora, fechado aí agora. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender. E aí vem uma dúvida quando eu falo de produto. Mas beleza, será que eu vou conseguir criar algo bom realmente? Porque, beleza, Guilherme, eu entendi. Você me falou que eu tenho que escolher os problemas, etc. Mas será que vai ficar bom? E a minha resposta é: vai ficar bom se você me responder aqui essas perguntas. Ó. Primeiro, você conseguiria ensinar alguma coisa para alguém em 1 hora de apresentação? Se a sua resposta foi sim, se você acha que o conhecimento que você tem em 1 hora você consegue ensinar algo para alguém, legal, você já está a um passo de fazer isso, tá? Segunda pergunta: quais treinamentos, livros, cursos, formações você já fez que você poderia modelar a base metodológica? Você já fez muita coisa, provavelmente você já leu muito livro. A maioria de vocês que estão aqui provavelmente deve ser leitor assíduo, deve ser profissional de desenvolvimento humano, né? Tudo que você já consumiu, tudo que você já leu, já parou para pensar que tudo aquilo ali já está pronto? Pronto para ser utilizado? Sabe qual é o problema? A gente querer reinventar a roda. A gente quer criar alguma coisa inédita que ninguém nunca fez, nunca pensou. E agora, galera, com IA, imagina, e se a IA fizesse tudo para você? E se a IA pegasse toda essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui e criasse tudo para você do zero? Você pode consultar os livros, pode consultar a sua história, o conhecimento que você tem, mas agora você pode consultar a IA. Cara, e é isso que eu estou fazendo aqui a partir de agora. Tudo que eu tenho criado 10 vezes mais rápido. Olha só para vocês terem uma ideia, isso aqui são agentes que eu criei, tá? Criadores de palestras. Então aqui a gente tem
Criador de palestra fase um, fase 2, fase 3, criador de slides, criador de briefing. Para cada etapa que eu ensino na minha ferramenta de criação de palestras que eu falei para vocês, eu desenvolvi um agente que vai facilitar o processo de criação do conteúdo. Ou seja, a parte chata, a parte de pesquisa, a parte de condensar o conhecimento e etc, 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 a IA agora faz tudo pra gente. E sabe o que é o mais doido de tudo? O conhecimento a partir de agora virou commodity. Todo mundo sabe as mesmas coisas. Se você não começar a se atentar para isso a partir de agora, e se você não começar a usar a IA a partir de agora para acelerar seus resultados, você vai ficar muito para trás. Muito para trás. Porque o conhecimento que você tem, a IA tem 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes mais rápido. E sabe mais do que você. Esses dias eu fiz uma brincadeira com um amigo, e eu falei com ele assim: me dá um tema de qualquer coisa. E aí ele me deu um tema. Eu criei uma palestra para ele. Cara, se eu te mostrar a palestra, você fala que eu sou especialista naquilo que eu criei. Por quê? Porque eu sei a estrutura de uma palestra, eu sei como conectar, eu sei como gerar uma conexão de história com o problema, etc, etc, etc. E a IA trouxe tudo que eu precisava de informação. E eu devo ter gasto talvez 2 horas para fazer, do início ao fim, tudo. Sacou? Então não dá mais para ficar de fora. Você pode consultar toda a sua base, mas criar produtos a partir de agora, esse pilar agora de criação de produtos, o passo 2, cara, isso ficou ridículo de fácil agora. Não tem como não mexer com isso. E aí que eu tô querendo te dizer, você não precisa reinventar a roda. Você já pode utilizar. Você não precisa ficar nessa neura de que eu tenho que criar uma coisa que só eu sei que, sabe? Não, cara. Pega o que já usa, o que já funciona e implementa. Entende? Então, esse é um ponto que às vezes trava e a gente acha, pô, mas isso já é conhecido, sim, mas o brasileiro, ele. Eu vi uma pesquisa recentemente. O brasileiro lê em média 2 livros por ano. A pesquisa fala 2,5 livros por ano. Significa que se você lê 3 livros, você já lê mais do que a maioria dos brasileiros. E eu acho que essa pesquisa ainda não é isso, cara. E eu ainda acho que é muito menos do que isso. Então, se você lê um pouquinho a mais, você já sabe mais do que a maioria das pessoas que estão no mercado. Então, a grande maioria das coisas que você trouxer para o mercado vai ser novidade para a maioria das pessoas que nunca foram treinadas por ninguém. Então, a gente está num oceano azul de possibilidades e nunca foi tão fácil a gente conseguir transformar esse conhecimento que a gente tem em produtos e começar a monetizar isso, tá? Mais case de alunos, não eram palestrantes, aprenderam as estruturas, aprenderam as metodologias e tá aqui, ó. Esse aqui palestrando na sede da Vivo e esse aqui fez uma turma dele com conhecimento de estrutura de mentoria que a gente fez também. Beleza? Porque pegou método, entendeu qual que é esse método, entendeu como é fácil criar isso aqui agora, entendeu como criar esse produto e mandou foto, depoimento pra gente, tá? Terceiro segredo, performance. Então a gente falou primeiro, posicionamento, segundo, produto, terceiro, performance. Até agora já foram 3 P's, ainda falta mais um P, tá? Como você fala é mais importante do que o que você fala. Hoje em dia, isso é uma realidade, porque na era da IA, conhecimento agora é commodity. Ponto final. O que que isso quer dizer? O que que eu estou querendo dizer para vocês com essa frase? Tá? Se você pegar duas pessoas que têm o mesmo conhecimento, aquela que souber, tiver a oratória melhor, a comunicação melhor, o como falar melhor, vai impactar muito mais do que a outra. Digo mais, às vezes a pessoa não tem o mesmo conhecimento. Às vezes você vai ter uma pessoa que tem 10 vezes mais conhecimento que a outra. O cara é PhD, mas o cara não sabe comunicar, não sabe as estratégias de comunicação, entonação, os recursos vocais, verbais e etc. Ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe como passar aquilo de tal forma que aquilo vai emocionar, vai impactar e etc. Porque conhecimento hoje todo mundo tem. E é igual para todo mundo, pode ter certeza disso. O que que vai diferenciar um bom palestrante do outro? É a forma como ele comunica aquilo dali. É a capacidade de gerar emoção nas pessoas que vai gerar aquilo ali. Então ele precisa conhecer da estrutura, mas ele também precisa saber como transmitir essa mensagem. E aqui você precisa se atentar, ó, faça isso. Entonação, ênfase, uso de entonações, ênfases, pausas, movimentações corretas e histórias. Aqui, ó, 5 passos. Entonação, cara, a sua comunicação não pode ser monótona. A sua voz não pode ser sempre a mesma. Você tem que falar mais baixo, falar mais alto. A sua voz, ela tem que estar conectada com a emoção que você quer passar, subir e descer, mudar o timbre em determinada situação.
ênfase em algumas palavras, igual eu falei aqui, ênfase em algumas palavras. Movimentações, ó, marcações, sabe? A comunicação ela é tudo isso. Então não adianta você ficar aqui, não, gente, eu quero falar para você sobre palestras. Para você ser um bom palestrante, você precisa ter aqui entonação, ênfase, pausas, movimentações e storytelling também é muito importante para que você possa ser um bom palestrante. Percebe a diferença de quando eu veio, faço o movimento correto, a entonação correta, a ênfase, isso gera muito mais conexão. Isso vai muito mais pro lado emocional da pessoa. E você precisa ser capaz de tocar na emoção da pessoa quando você está palestrando. Se fosse para passar só um conhecimento, eu mandava por escrito, não precisava de ter o palestrante. Já pensou nisso? E o que que vai fazer as pessoas te aplaudirem de pé? É também a sua performance. Então a performance também ela é muito importante. A performance vai fazer a sua mensagem ficar muito mais sexy. Mescla isso daqui com arquétipos, isso também é muito legal. Para quem nunca estudou sobre teoria arquetípica do Jung, vai pesquisar. Tem esse livro que é muito bom, tá? Pesquisa sobre ele. Essas duas autoras elas fizeram um estudo sobre o trabalho do Jung e, e eles pegaram várias referências dos 12 arquétipos, tá? Então é bem legal, vale a pena porque você mescla, você identifica qual é o seu arquétipo, beleza? Entra naquele papel que você se sente confortável com aquilo e que não vai soar algo falso. Identifica qual é o seu. E aí você mescla a sua comunicação com a sua linguagem arquetípica ideal, e aí você começa a criar uma comunicação extremamente viciante. É muito massa estudar sobre isso, tá? E aí você começa a se comunicar com intencionalidade. E você tem que entender, né, que mesmo sem falar, você está comunicando. Então a performance ela é extremamente importante. Você precisa dar um verdadeiro show na hora que você estiver ali no palco. Então se atenta a esses 5 pontos que eu mostrei para vocês. E o quarto segredo é o segredo para você fechar os seus primeiros contratos nos próximos 30 dias ou menos. Quem aí quer fechar contratos nos próximos, novos contratos nos próximos 30 dias ou menos? Manda eu aí para mim no chat. Só vou continuar se tiver uma enxurrada de eu aí no chat agora. O Juan colocou em letras garrafais aqui, ó. Eu! Muito bom. Manda job. O Juan colocou, manda o job aí. Muito bom. Então, beleza. Então, já que vocês querem, bora lá. Segredo se chama funil de vendas. Vamos lá, galera. A partir de agora, eu quero que vocês tatuem um funil de vendas na mão, no braço, onde vocês quiserem. Vocês vão olhar para esse funil todo dia e vocês vão se perguntar assim: o que eu estou fazendo? Jogo as pessoas dentro de um funil de vendas? Então vamos lá. Esse é o funil mais básico que tem, tá? Mas se você entender ele, eu te garanto que você vai começar a fechar mais contrato, porque as coisas que você for fazer a partir de agora, você vai fazer com intencionalidade. Primeira etapa do funil: atrair. Chamar a atenção de quem não te segue. Quem veio aqui para essa palestra por meio de anúncio, quando viu o meu anúncio, que etapa eu estava fazendo no meu funil de vendas? Atrair. Então, quando eu pago o Facebook para mostrar o meu anúncio para alguém, eu estou atraindo a atenção das pessoas, certo? Beleza. Depois, converter. Converter não é conversão em vendas. É conversão de um desconhecido para talvez um seguidor, desconhecido para talvez um contato, um e-mail, um telefone que eu tenho. Muitos de vocês que estão aqui que vieram de anúncio entraram dentro de um grupo, não entraram? Estavam num grupo de WhatsApp lá onde receberam ali a minha comunicação? O que que eu fiz? Atraí, converti você jogando para dentro de um grupo. Essa é a minha forma de me comunicar com vocês. Isso é funil de vendas. Tudo que eu faço na minha empresa está ligado a um funil de vendas. E eu não tenho problema nenhum em abrir isso para vocês aqui. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui chama-se funil de vendas. Entende? E vocês têm que fazer isso também para fechar contrato. Entendam isso. Beleza? Terceiro ponto do funil é relacionamento. Agora que eu já tenho um e-mail, um contato, já conheço a pessoa, eu preciso relacionar com ela. Eu preciso mostrar no que eu sou bom. Muitos aqui não me conheciam. E o meu desejo é que vocês possam me enxergar como uma pessoa que, pô, esse cara conhece um pouquinho do que ele está falando. Eu estou fazendo isso de qual forma com vocês? Por meio de um conteúdo. Eu estou trazendo um conteúdo de valor para vocês, coisas que eu não falo em conteúdos abertos, não. Estou trazendo para quem está aqui. Então é agregar valor. Outras formas de relacionamento. Pô, quando eu vou visitar uma empresa, vou fazer um diagnóstico dentro de uma empresa para criar uma palestra para ela. Eu vou lá, entendo as dores que a empresa tem, etc. Formo uma palestra, crio uma palestra customizada para ela ali dentro. Entende? Isso é relacionamento. Para depois eu fazer uma oferta. Agora que eu já atraí, eu já tenho o seu contato, já tenho o lead, você já tem o contato da empresa, já foi lá, já visitou a empresa, já sabe como ela funciona, entendeu as dores, os problemas que ela tem.
e verdadeiramente agora você quer ajudar aquela pessoa a resolver os problemas que ela tem, agora você pode vir oferecer uma solução para ela. Então, isso é o que funciona funil de vendas. Então, por exemplo, se você faz um post no Instagram, você tem que entender por que que você está fazendo um post. Se você está fazendo posts porque te falaram que você tem que produzir conteúdo, não está servindo de nada. O seu conteúdo ele precisa seguir um funil. O Instagram ele é um funil de vendas. Mas isso eu falo só na mentoria. Você não vai abrir aqui não, tá? Instagram é funil de vendas e se você está fazendo posts que não são estratégicos, não joga a pessoa dentro do funil, você está perdendo seu tempo. E pior, você está trabalhando para o seu concorrente. Beleza? Então, essa é a lógica do funil. O cara entra aqui, só que não é a mesma quantidade de pessoas que entram aqui no topo que saem aqui embaixo como vendas. Muitos ficam no meio aqui relacionando, 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 relacionando. Alguma hora a pessoa acaba comprando alguma coisa de você, tá? Tem muitas pessoas que talvez estejam aqui que já participaram de outras aulas, outros eventos comigo e nunca compraram nada de mim, e tá tudo bem. É assim que o funil funciona, entende? E outras pessoas que vieram, pegaram, compraram e estão avançando na jornada, sabe? E tá tudo bem também. Sacou? Qual que é a grande barreira hoje do palestrante? Tá? A grande barreira é essa aqui, ó. Prospecções manuais demais. Formas de prospecção muito manuais. Aí entra um aqui, aí passa um tempinho, faz uma vendinha ali. Um caso hipotético, tá? Digamos que eu fiz no mês um. Tô empolgado. Saí daqui da aula do Guilherme, tô empolgadaço. E comecei a prospectar. Todo mundo que o Guilherme falou para prospectar lá, beleza. Consegui fazer 100 prospecções de empresas aqui. Eu marquei 8 reuniões de diagnóstico. E dessas 8 reuniões eu fechei 2 palestras. Show de bola. Botei lá 20 mil reais no bolso e tô feliz da vida. Aí o que que acontece? Agora, você não tem mais tempo para fazer as 100 prospecções, porque você tem que criar a palestra, tem que entregar a palestra, às vezes vai ter que viajar para ministrar a palestra, tem que criar o conteúdo, etc, etc, etc. Aí nesse mês você conseguiu fazer só 30 prospecções, porque você já não tinha aquele tempo todo. Aí você pegou e marcou 2 reuniões só, e aí você acabou não fechando o contrato. Aí um mês você teve faturamento, no outro mês você não teve faturamento. Aí você fica nessa oscilação, sabe? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Isso mata a nossa mentalidade enquanto palestrante, enquanto treinadores. Então, o que a gente precisa ter? Uma previsibilidade de receita, sacou? E como que a gente faz previsibilidade de receita? Fazendo empilhamento de funis de vendas. Esse é o segundo, aqui tá errado, aqui é o quarto segredo. Esse é o quarto segredo, é uma promoção escalável, é o quarto P. Então vamos lá, o primeiro P foi posicionamento, o segundo P foi produto, o terceiro P foi performance, o quarto P foi promoção. Só que uma promoção escalável, onde que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar diversas estratégias que vão funcionar simultaneamente, para que eu não dependa apenas de fazer uma prospecção manual. Porque se eu tiver sem tempo de prospectar manual, eu estou fazendo uma aula ao vivo, igual estou fazendo com vocês aqui. Eu estou fazendo uma prospecção que estou jogando para o meu time comercial, entende? Então eu vou criando várias estratégias para que quando uma eu não tenho tempo de fazer uma específica ou ela está embaixo aqui, as outras estão suprindo a minha necessidade. E aí o que que acontece? Quanto mais pessoas entram no topo do funil, mais pessoas saem no fundo do funil. E o que vai fazer que você tenha contratos todos os meses é exatamente essa constância nesse processo de prospecção e quanto mais automatizado for, quanto mais recursos digitais você utilizar a partir de agora com isso daqui, mais fácil se torna. Hoje, por exemplo, quando eu quero prospectar uma empresa e etc, etc, eu não fico pegando em telefone mais. Hoje eu crio estratégias todas voltadas para o digital, onde eu consigo chamar a atenção dessas empresas por meio das estratégias digitais, e aquilo vai para o meu time comercial, ou vem para um contato, por um formulário, ou para um site, etc, 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 e sempre direcionando para os meus funis de vendas, tá? A Cristiana perguntou quais são os 4 P's, vamos lá, recapitulando, Cris. Primeiro, posicionamento, beleza? Segundo, produto. O terceiro, performance. E o quarto, nós estamos falando aqui agora, promoção. Promoção escalável com as estratégias corretas, tá? E aqui eu vou te dar 5 passos para vocês começarem a criar essas possibilidades de funis e plugar esses funis que eu estou mostrando para vocês aqui, beleza? Primeiro ponto, posicionamento digital. Se eu entrar no seu Instagram agora e eu não ter uma clareza, eu não tiver uma clareza do que você faz, do que você fala, quais são as dores que você resolve, que tipo de soluções você oferece, você é o que eu chamo de palestrante 007, o agente secreto, sabe? E às vezes o cara me manda mensagem: Ah, Guilherme, eu não tô conseguindo fechar a palestra, tá difícil, não sei o quê, me passa seu arroba do seu Instagram. E chega lá, não tem foto nenhuma dele falando nada de nada.
do que ele faz, do que ele fala na bio dele. Não tem link que leva para lugar nenhum. Eu falo, meu amigo, como é que você quer vender? A sua rede social é o seu novo site. Ninguém entra em site mais não. O povo entra na sua rede social para saber quem você é. Se ali não tem claro o que você faz, o que você fala, ferrou. Não vai vender mesmo não. Então, posicionamento digital, extremamente importante. Sua rede social ela precisa ser o seu cartão de visitas. Está tudo bonitinho com conteúdos que vão falar dos problemas, das dores que você mapeou lá na etapa 2. Lembra que você mapeou na etapa 2 lá para construir o produto? Use esse mapeamento para construir os conteúdos que você vai fazer ali. Bate nas dores ali. E para cada dor que você fizer, você fala, eu tenho como solucionar, eu trabalho com treinamentos, palestras, se quiser me manda um direct com a palavra tal. E aí você vai estar fazendo um funil de vendas lá no seu Instagram. Posicionamento digital. Depois, primeiro ciclo. O que é primeiro ciclo? Você vai percorrer todo mundo que você conhece na sua agenda. É agora que eu te falei. Calma aí, eu vou pular essa aqui, eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Vamos lá. Esquece essa daqui, primeiro ciclo. Vamos para a próxima. Entidades empresariais. Visita na sua região. CDL, associações de empresas, sindicatos de empresas, etc. Tá? Essas entidades empresariais, eles fazem eventos constantemente. E eles chamam todas as bases de empresários que eles têm. E aí tá lá você ministrando palestras para 200 pessoas. E aí? Você vai lá, dá uma baita de uma palestra. Ao final, você fala, galera, olha, isso aqui que eu ensinei faz parte dos meus treinamentos. Eu atuo com treinamentos dentro de empresas também. Se vocês querem levar esse tipo de treinamento, de palestras para sua empresa, tá aqui, o QR Code tá aqui, fica ali fazendo network. Às vezes você vai num evento desse e aí você fecha lá dois, três contratos só porque tava lá. Às vezes você pode até ministrar uma palestra gratuita nessa entidade empresarial, não tem problema. Mas dali surgem diversos negócios. Há um ano e meio atrás, eu fechei um contrato com uma multinacional de uma estratégia dessa daqui, que eu fiz há talvez uns 7 anos atrás. A pessoa me levou para a empresa que ela trabalhava anteriormente. Ela saiu dessa empresa, foi para essa multinacional, falou: Ó, o RH vai te chamar que nós gostamos do seu trabalho e tal. E eu fui lá e ministrei treinamento para essa outra empresa que ela estava trabalhando. Essa é a estratégia. Outras estratégias, mensagens frias, tá? Cold message em LinkedIn e redes sociais também. Existe uma profissão chamada social selling, o cara que vai trabalhar a sua rede social para você ali, fazendo contato com as pessoas que começam a te seguir, ou cada conteúdo que você faz, a pessoa digita alguma coisa dali, você já faz uma abordagem, entende quais são as dores que ela tem e ali já vai trabalhando. LinkedIn é muito bom para isso, tá? Vai lá no LinkedIn, olha as empresas da sua região, clica na empresa, você vai ver lá funcionários que trabalham nessa empresa. Clica lá, vai abrir uma lista de funcionários por cargo, conecta com os RHs para você ver. E tudo que o RH for fazendo, você vai começar a curtir, você vai começar a comentar ali e tal, etc, etc. Daqui a pouco você puxa falando de uma dor que você sabe que ele tem. Aí você fala, pô, eu tô fazendo isso aqui, eu ajudo empresa assim, assim, assado. Quer marcar pra gente trocar uma ideia? E aí você vai lá, entende qual é a dor do cliente e oferece uma solução para ele. Então, mensagens frias, tá? E por último, funis digitais. Aqui são as estratégias digitais para você aparecer para as pessoas certas que são o seu público comprador e essas aqui, hoje é o que eu faço, tá, galera? O que eu utilizo aqui são estratégias digitais 100% do tempo. Então, eu uso as estratégias digitais para aparecer para os tomadores de decisão, para os RHs das empresas, etc., que são as pessoas que compram os meus produtos, tá? Aqui a gente entra num oceano de possibilidades de funis de vendas, etc., enfim. A gente precisaria de mais uns 2 anos falando aqui de, de funis digitais, tá? Mas aí deixa a galera da mentoria que for avançar também, a gente vai entrar bem a fundo nisso aqui, beleza? Primeiro ciclo, vamos voltar no primeiro ciclo. A ficha que eu não falei dele, vamos voltar nele aqui agora, ó. Lembra que eu falei há pouco tempo que você tem um contrato de pelo menos R$ 5.000 aí agora? Então, beleza, eu vou te dar R$ 5.000 aí agora. Você vai sair dessa aula, você tem a possibilidade de fechar um contrato de R$ 5.000 a partir de agora com algo que você já tem aí agora na agenda do seu celular, tá? Por quê? Existem pessoas que já estão no seu funil de vendas e elas só estão esperando você aparecer na frente dela e falar assim: Ei, eu existo. E eu te ajudo a resolver o problema ABC. E aí, o que que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai fazer uma lista, tá? Seguinte, você já entendeu que dá para começar do zero? Você já entendeu que dá para criar um produto? Eu já te mostrei, certo? Mas será que você vai conseguir vender? Então agora é a missão, que é o para casa pós-aula. Você vai pegar o seu celular aí agora, sua lista de e-mail, seus contatos na rede social, e você vai me fazer uma lista de 150 nomes. Pelo menos 150 nomes. Se você tem mais de 35 anos, 30 anos, 35 anos, você tem a obrigação de conseguir me listar pelo menos 150 nomes. Do quê? De pessoas que ou têm empresas
ou trabalham em algum cargo dentro de alguma empresa, ou aquele parente seu do interior que tem um negócio, alguma coisa, todo mundo que você conhece que pode abrir uma porta para você dentro de uma empresa. Você vai listar o nome, telefone, o nome, e-mail, o nome, o arroba dele. E você vai começar a prospectar o seu primeiro ciclo. Isso é o primeiro ciclo. São as pessoas que você já tem o contato dela na sua agenda. Ou seja, essas pessoas já estão no seu funil. Por quê? Porque ela já está na etapa de relacionamento. Você já atraiu a atenção dela e já converteu, porque você tem o contato dela. Agora você só tem que relacionar. E como que você vai relacionar? Arrumou a sua rede social, posicionamento digital, beleza? Deixou todo mundo saber que agora você é um palestrante, que você tem isso como profissão, e agora você vai começar a fazer uma abordagem no individual delas. Ô, fulano, você tá sabendo? Tá me acompanhando na rede social? Olha, segue aqui agora no Instagram, manda aí, vou te mandar. Seguinte, estou trabalhando com palestras, etc, 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 tá? E a gente nunca conversou sobre isso, e eu sei que você trabalha numa empresa assim, 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 assado, e eu queria uma oportunidade, se você pudesse me indicar para alguém, ou a gente trocar uma ideia aí, ou entender o que que você precisa, e te mostrar os programas, os treinamentos, as palestras que eu tenho. E aí você vai fazer essa abordagem com essas 150 pessoas. Se você não fechar um contrato aqui, nessa estratégia que eu estou falando para vocês, eu mudo de profissão, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, eu largo isso aqui. Eu duvido que você não feche o primeiro contrato para quem não fez ainda com essa estratégia aqui. Duvido. Se você sentar a bunda na cadeira e fazer, eu te garanto que você sai com um contrato daqui. Então você tem talvez aí R$ 5.000 dando sopa aí agora, ó, na sua agenda. Beleza? O que que vai diferenciar? Quem pega aqui para fazer, né? E aqui cases, mais cases. A Lu fez isso daqui, saiu de um treinamento de mentoria que a gente fez, fechou 3 mentorias com sócios diretores que ela já acompanhava, que já seguiam ela. Ela fez uma postagem e eles entraram em contato com ela. A Bruna também é aluna de mentoria, tá? Fechou vários contratos com novas empresas porque se posicionou. E a Karina também, só que a Karina foi para uma linha de eventos. Ela é a sócia dela, tá? E fecharam uma turma de orgânico com 25 pessoas aqui, ó. Tudo nesse modelo que eu estou acabando de mostrar para vocês aqui. Obviamente em escalas diferentes e tempos um pouquinho diferentes, tá? Então, por que que eu estou mostrando? Para mostrar para vocês que funciona. Beleza? Então, isso aqui foi o quarto P. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, galera? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo enxergar a possibilidade, o tanto de possibilidade que existe? Virada de chave, né? Anderson colocou virada de chave. Arley colocou muito, muito, Yara. Show de bola. E agora eu quero uma permissão de vocês para fazer uma oferta de um próximo passo para vocês. Vocês me permitem? Posso gastar os minutinhos finais aqui para falar sobre isso com vocês? Sim? Show? Vocês me autorizam? Show de bola. Então, bora lá, ó. Eu quero abrir uma possibilidade para vocês. Eu mostrei para vocês aqui agora que existe um próximo passo. Desde o início eu estou falando isso para vocês, né? Isso aí também é funil de vendas, tá? E a minha meta com vocês é, eu quero acompanhar vocês, para vocês que estão aqui, poderem se tornar palestrantes ainda mais completos. Minha meta com vocês é em 30 dias, em 4 semanas, tá? Em 4 semanas. Nessas 4 semanas, eu vou te ajudar a acelerar uns 5 anos na sua jornada. Você vai descobrir como. Quem topa? Coloca eu quero aí. Quem quer avançar em uns 5 anos na jornada a partir de agora? Aí, coloca para mim no chat, eu quero aí. Se tiver aí uma quantidade suficiente, eu vou fazer um trem maluco pra vocês aqui, ó. Eu quero. Não estou aqui à toa, o Juan colocou. Juan colocou, solta a promo. Então segura na cadeira aí, Juan, porque eu vou fazer um trem maluco demais aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês a mentoria que a gente desenvolveu, chamada Mapa do Palestrante, um programa ultra fechado, tá? Muito próximo, para justamente a gente andar lado a lado, muito próximo, e em 30 dias, em 4 semanas, vocês poderem desbloquear talvez 5 anos na jornada de vocês, na carreira de vocês, nos negócios de vocês, e de verdade, meter o pé na porta a partir de agora e falar: cheguei, cheguei chegando mesmo, e essa é a minha meta com vocês, tá? Só que é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é para você que acredita que quer dinheiro fácil, não está disposto a estudar, sabe? Ou se você já está muito bem, então eu estou contente no que eu faço, sabe? Não quero melhorar de vida mais não, não quero ganhar mais dinheiro, não, já tá bom do jeito que tá. Se for, se esse é o seu caso, isso aqui não é para você. Se você for preguiçoso também, e não quiser implementar, isso também não é para você.
pode fechar a aula aí, já pode ir embora, tá? O meu papo é com quem quer ter resultado. Eu quero case, eu quero alunos que saiam daqui e mandem depoimentos como esses que vocês estão vendo aqui, de cases. Guilherme, acreditei, peguei, fiz e resolvi o problema aqui. Tá aí, ó, contrato fechado, tá? Esse caminho é para você que está cansado e precisa atender gente todo dia, encher na agenda. Esse que eu vou passar para vocês, tá? É para você que está insatisfeito com o seu trabalho atual, com a sua remuneração atual, ou você está em busca, né, de um trabalho sério, muito bem remunerado, uma segunda fonte de renda. Isso também é para você e dá para conciliar com o que você faz hoje, tá? Você quer trabalhar menos, só que com possibilidade de ganhos muito maiores também. Essa é a minha meta e de verdade é o que eu acredito e que dá para fazer, tá? E também para você que sabe que poderia estar ganhando mais dinheiro do que você está fazendo hoje, beleza? Essa é o que eu vou passar para vocês, tá bom? Esse conhecimento que eu vou mostrar para vocês aqui vai te ajudar a crescer o seu próprio negócio de palestras, tá? Mesmo que você esteja começando, nunca tenha feito, você vai entender que dá, tá bom? Alguém falou que travou aqui. Estão me ouvindo legal ainda ou travou? Estão me escutando ainda? Tá ok? Beleza. E também para pessoas que querem começar a cobrar cachê de 3 a 9 mil a cada apresentação. Galera, isso aqui é uma realidade no mercado, tá? Uma realidade. Cachês de 5 mil, 6 mil é uma realidade no nosso mercado, beleza? Poderia falar cachês mais altos, porque dá para cobrar cachês mais altos, dá para fazer 5 dígitos por palestra tranquilamente, tá? Então, esse conhecimento vai ser capaz de ajudar isso, tá bom? Você vai ter acesso às melhores metodologias testadas e validadas, tá? Aceleração de resultados, monetização em 30 dias ou menos e evitar incorrer em erros que poderiam te atrasar demais, beleza? Como que vai funcionar esse acompanhamento que eu quero passar para vocês aqui e por que que ele vai funcionar e por que que eu vou garantir para vocês que ele vai funcionar e é a primeira vez que eu vou fazer nesse formato de proximidade tão grande pelo ticket que eu vou fazer para vocês, pelo valor que eu vou cobrar, eu nunca fiz isso nesse formato que eu vou fazer. Então vai ser uma primeira vez e talvez eu não repita isso mais. Beleza? Então, atenção, galera. Você que está aqui até agora, fica ligado e não perde a oportunidade. Olha só. Nós vamos fazer no formato de mentoria. Eu não tinha esse produto no formato de mentoria, tá? O produto mais próximo que eu tinha próximo a esse era gravado, não tinha a quantidade de coisas que eu vou passar para vocês aqui. Não tinha acompanhamento comigo, era só aulas que eu tinha que assistir. Pela primeira vez, eu vou fazer um formato de mentoria com acompanhamento, com reuniões online e ao vivo comigo durante 30 dias, divididos em 4 semanas. Então, cada semana, nós vamos abordar esses P's que eu passei para vocês aqui no mapa. Então, isso aqui é a base da nossa metodologia. Na semana um, que começa dia 4 de agosto, nossa primeira aula vai ser no dia 4 de agosto, tá? Essa mentoria ela é online, ao vivo, comigo aqui em grupo, beleza? Dia 4, a gente vai falar do posicionamento, tá? Como que você vai pensar nesse seu posicionamento agora, a partir de agora? Qual mercado, nicho, subnicho de atuação você vai atuar a partir de agora? Então, na primeira semana a gente vai entender isso, você vai ter uma clareza de onde você vai atuar, qual espaço você vai garantir a partir de agora no mercado, referência em que você quer ser visto. Você vai ter uma clareza muito grande a partir disso aqui. E no primeiro encontro nós vamos entrar a fundo nisso aqui com ferramentas e etc, tá? E aí, uma semana depois, no dia 11, a gente tem o segundo encontro. No segundo encontro, aqui pra mim, cara, não, ficou muito top isso daqui. Você vai aprender a criar qualquer tipo de palestra a partir de agora. Criar uma palestra vai ficar ridiculamente fácil. Você criar palestra de qualquer tipo de tema a partir de agora, tá? Vai ficar muito fácil. Por quê? Você vai receber uma ferramenta que nós desenvolvemos chamada Canvas Construção de Palestras. É um roteiro baseado em 8 etapas que eu chamo de neurologicamente corretas. Tá? Você vai aprender sobre a jornada do herói que eu falei para vocês, como gerar conexão na abertura da palestra, gerar engajamento, gerar quebras de estado de X em X tempos para manter a plateia conectada, como seguir por todas aquelas estruturas que eu mostrei para vocês a fundo. Você vai ter um mapa para criar todas as suas palestras. Só que associado a isso, eu vou te mostrar tudo que eu estou fazendo de mais moderno a partir de agora usando inteligência artificial. Lembra que eu mostrei um robozinho para vocês ali, que agora eu crio as minhas palestras todas com agentes de inteligência artificial e eu coloco a IA para pensar em tudo para mim? Vocês vão ter acesso a todos os meus agentes. Então, criar uma palestra vai ficar ridiculamente fácil a partir de agora, de qualquer tema que você quiser. O que que você ganha com isso? Vamos lá. Imagina que você for uma empresa e a empresa falou sobre uma dor específica.
Só que você não tem aquela palestra pronta. Você não sabe como resolver aquela dor especificamente ali ainda, porque você nunca criou uma palestra sobre aquele tema. Você vai conseguir criar essas palestras muito mais rápido a partir de agora. Você vai conseguir construir uma esteira de produtos extremamente ampla a partir de agora, de diversos temas, obviamente, dentro do seu nicho, dentro da sua expertise, mas criar muito mais produtos para você vender para o mesmo cliente. Entende? Então, quando a gente fala de estratégia de crescimento, você precisa entender o que a gente chama de LTV, é Lifetime Value, que é o tempo de vida do cliente dentro da sua empresa. Quanto mais produtos você tem para oferecer para o seu cliente, mais vezes você vende para ele. E aí é que mora o ROI de verdade. É você vender para quem já comprou de você. Porque você já pagou por aquele cliente. Entende? Então vocês precisam aprender a criar mais palestras. E esse módulo aqui, cara, aqui é o grande ponto da mentoria. Tá? Vocês vão ver como que vai ser fácil criar as palestras agora, num grau, uma profundidade. E não é aquelas coisinhas de GPT, não, galera. É coisa bacana, tá? Profissional, beleza? Depois a gente vai para performance. Aqui vai ser um treinamento completo de comunicação e oratória. Vou passar todas as abordagens com vocês, de palco, tonação, ênfase, pausa, movimentação, tudo para você dar um verdadeiro show. Um treinamento completo de comunicação e oratória, que eu vou mostrar as melhores técnicas para vocês, exemplos e etc, tá? Vão ter exercícios que vocês podem treinar, me mandar vídeo e etc. Vai ser bem bacana essa parte também, beleza? É o nosso terceiro encontro online ao vivo, dia 18/8. E depois o quarto encontro, que talvez é o mais esperado por vocês, que é a parte de vendas. Aqui eu vou mostrar os funis de vendas que eu uso na prática, eu vou ensinar vocês na prática como implementar as estratégias certas, principalmente dos funis digitais, as estratégias que eu tenho usado aqui na empresa. Eu vou abrir para vocês os meus funis, vou mostrar tudo para vocês entenderem como que vocês têm que fazer, para poder agora criar uma forma mais escalável para vender o serviço de vocês, não ficar dependendo de indicação, não ficar dependendo de ficar ligando, sabe, prospecção manual. Não, é criar máquinas mesmo de prospecção para estar sempre alimentando ali o topo do seu funil. Beleza? Isso aqui é o nosso conteúdo base. Isso aqui são os nossos 4 encontros que a gente vai ter, batendo nos 4 pilares. Primeiro encontro, posicionamento. Segundo encontro, produto. Terceiro, performance. E o quarto, promoção. Os 4 P's do nosso mapa, tá? Só que ainda não acabou. Você que está aqui, eu separei algo surreal para vocês de bônus. Então presta muita atenção, porque só os bônus que eu vou disponibilizar para vocês já valeriam a pena, tá? Então vamos lá. Bônus um. A mentoria ela é de 4 semanas. Só que nós vamos ficar 6 meses eu te acompanhando no grupo. Então eu vou estar no grupo com vocês por 6 meses. Beleza? Juntos. Então a mentoria ela não acaba ali. Acabou os 30 dias, eu vou largar vocês. Não, nós vamos ficar juntos 6 meses. Qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, você vai perguntar para mim, não é para minha equipe. Eu vou estar lá dentro desse grupo. Você vai conversar comigo dentro do grupo. Isso aí eu não sei quanto vale. Quanto vale para vocês ter acesso direto ao seu mentor, poder tirar dúvida direto com o seu mentor, sabe? Então, isso para mim, hoje, tem mais valor até do que os conteúdos que eu adquiro hoje. Hoje, quando eu compro muitas mentorias, obviamente, também, dentro dos meus mercados, etc. Para mim, o que vale hoje é acesso ao mentor. Aí eu tenho uma dúvida, eu poder mandar lá no grupo e ele me responder. Eu ganho tempo. Isso vocês vão ter lá como bônus, tá? Segundo bônus, vocês vão ter acesso a 20 treinamentos que eu tenho, todos online. Condensei tudo dentro de uma plataforma para vocês. Vocês vão ter 12 meses de acesso a essa plataforma, onde eu condensei 20 treinamentos que vão te ajudar a alcançar os resultados fora da curva. Vocês vão entender, tá? Eu tenho uma plataforma, eu criei, botei tudo numa plataforma extremamente moderna, estilo Netflix, sabe? Bem bacana. E lá dentro eu dividi esses conteúdos em 3 trilhas. Aqui a primeira o primeiro conjunto delas eu chamei de caixa rápido, o segundo de escala e o terceiro de trilhas complementares. Quais são essas trilhas? O que que tem lá dentro? Vamos lá. As trilhas caixa rápido são essas verdinhas aqui, ó, azuis ou verdes, sei que coloquei isso aqui, tá? Aqui em cima, ó. São treinamentos prontos que eu vou dar para você. Como assim, treinamento pronto? Eu te dou metodologias prontas para você levar para o mercado e poder vender já de cara. Eu te dou tudo pronto. Eu te dou a apresentação em PowerPoint pronta, te ensino a ministrar esses treinamentos aqui, slide a slide. Eu abro o slide da apresentação, falo slide 1, você vai fazer isso, slide 2, isso, slide 3, isso. Você vai fazer e falar isso. Te dou a apostila do treinamento pronta, apresentação de PowerPoint pronta, materiais, ferramentas para você usar no treinamento, dinâmicas, etc. Tá? Tudo aqui. Exemplo. Formação de treinador de liderança. Você aprende a ministrar um treinamento de liderança de 16 horas aqui. E eu te dou esse treinamento pronto, aberto. Você pode pôr sua logo e falar que é seu. Beleza?
pode adaptar do jeito que você quiser, enfim, tá? Você sai apto aqui, formado inclusive como um treinador de líderes, tá? Recebe o certificado de treinador de líderes. Você está apto a ministrar um treinamento de 16 horas para as empresas. Você pode vender um treinamento desse aqui por no mínimo 20 mil reais para uma empresa hoje, no mínimo, tá? Por isso, caixa rápido. Estuda, valida, aprende e pode vender, tá? Você sai com uma formação também de treinador de vendas. Você pode ministrar, aprende a ministrar um treinamento de vendas de 8 horas. Slide, slide, horário, horário, com material todo para você usar. Você sai apto a ministrar um workshop de 4 horas do tema de gestão de tempo e produtividade. Então, esse aqui você pode vender por 8 mil, 10 mil, 12 mil. Esse aqui você pode vender por 12, 14, 16, tá? E você ainda tem duas palestras prontas aqui para você ministrar. Uma palestra de comunicação e feedback e uma palestra de produtividade. Esses 5 produtos, eles estão prontos para vocês. Só vocês pegarem, estudar e ministrar e vender, tá? E aí nos rosas aqui a gente tem trilhas complementares. Aqui a gente tem estruturas de lives, criação de infoprodutos, como fazer o levantamento de necessidades de treinamentos, estratégias de produção de conteúdos, palestras pitch, treinamento de oratória, perfis comportamentais. Cara, tem uma infinidade de coisa que depois eu vou mandar para vocês a listagem, tá? Enneagrama, enfim, uma pancada de coisa que é complementar para ajudar vocês ainda a se desenvolverem enquanto pessoas e treinadores, beleza? E aqui, treinamentos, trilhas de escala, que são que vão te ajudar a vender mais também, etc. Embora na mentoria a gente vai entrar muito fundo nessa parte também, tá? Beleza? Então, isso aqui vocês vão ganhar de bônus. Aqui dentro, tá? Essas 3 trilhas que eu mostrei para vocês aqui, ó, a caixa rápido, a escala e a complementares, somados, dariam mais de 6 mil reais em conteúdo. Vocês vão ganhar acesso a esses 20 treinamentos com 12 meses de acesso, tá bom? É, vocês pagam, na verdade, não é. É R$ 5. Vocês pagam R$ 5, perdão, eu esqueci dessa informação. É R$ 5 que a taxa é só de adesão da plataforma. Todo mundo que entra na plataforma eu pago para a plataforma, tá? Então vocês têm cinco, vocês investem R$ 5, eu vou mandar o link para vocês com essa promoção. Vocês pagam R$ 5 e tem 12 meses de acesso a mais de 6 mil reais em conteúdo. Beleza? Esse aqui é o segundo bônus, tá? Terceiro bônus. R$ 1.000 em desconto para você que está aqui na aula, beleza? Vocês vão poder comprar agora com R$ 1.000 no valor, em que é o valor normal que nós vendemos a mentoria fora desse grupo que a gente está falando aqui para vocês hoje. Fechou? Então eu já vou revelar para vocês quanto vai ficar. Quanto que vale esse conhecimento? Vamos lá. Eu estou falando para vocês aqui, isso aqui é uma reportagem da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que o cachê médio de um palestrante não tão renomado gira em torno de R$ 5.000, tá aqui. Se eu te vendesse esse treinamento, essa mentoria, a partir de agora, por R$ 5.000, faz uma conta comigo. Parcelado aqui, 12 de 500, tem juros de operadora, de cartão, etc. Daria aproximadamente 12 de 500 ou R$ 5.000 à vista. Beleza? Se você fecha uma palestra, você pagou o seu investimento. Se você fecha 2 contratos de palestras no preço básico ali de 5 mil, você faz 10 mil por mês, R$ 120.000 por ano, em 12 meses. Você investiu 5 mil e faturou 120 mil. Seria isso aqui a média, ó. Você investiu R$ 500 por mês, mas em 12 meses aqui, você faturou R$ 120.000. Seria bom demais ainda, não seria? Não seria top? Mas eu não vou fazer isso, eu não vou cobrar os 5 mil de vocês. Beleza? Acho que já tem gente que já tá aqui, né? Me fala aí qual que vai ser a condição. Então, bora lá. O que que vai ser a condição? Vocês vão investir 997, galera. 12 de 103,11, tá? Então, parcelas de R$ 103 em 12 meses ou 997 à vista para ter acesso à mentoria e a esses mais de R$ 7.000, 7.640 para ser exato. O desconto mais os treinamentos do portal e etc, etc, dão mais de R$ 7.000 entre bônus e desconto. E vocês vão investir apenas R$ 100 por mês, 103,11 para ser mais exato. Ou seja, você pode investir 103,11 por mês e pode ter um faturamento ali jogando para baixo, tá? Pelo menos uns R$ 120.000 por ano, fechando apenas 2 contratos de palestras. Beleza? Então, essa é a oferta que eu quero passar para vocês, tá? Você tem agora 3 caminhos que você pode seguir. Você pode não fazer nada, fechar a live, ir embora, beleza, não fazer nada. Você pode tentar desbravar sozinho, e aí você pode talvez demorar 3, 4, 5 anos para conseguir ter os resultados, porque o que eu estou vendendo para vocês aqui, galera, não é só um conteúdo.
que eu estou vendendo para vocês foi todo o tempo que eu gastei, demorei para compilar, para aprender, e eu estou entregando isso para vocês em 4 semanas. Então, o meu projeto com vocês é muito mais do que conteúdo. É vendendo o tempo que eu gastei para ter os resultados que eu tive e hoje ensinar e mostrar isso aqui para vocês, tá? Ou então você pode andar aqui com a gente, coladinho aqui, 4 meses junto, depois mais 6 meses de acompanhamento para a gente poder desbloquear isso daí. Fechou? Então tá nas suas mãos a partir de agora. Recapitulando, ó, 12 de 103 e 11 o 997, tá? Eu vou deixar o link aqui nas mensagens aí, ó. Esse link já é link direto do checkout, tá bom? Pode comprar por ele e depois eu mando também no grupo mais umas informações lá, tá? E eu quero abrir para vocês poderem tirar dúvidas. Quem tem dúvidas a partir de agora, é, o Marcione me deu um susto aqui agora. Excelente, mas não vale a pena. Vale a galinha toda. Essa foi boa, viu, Marcione? Essa eu nunca tinha escutado, não. Show de bola. Então cai pra dentro, irmão. Tô te esperando, beleza? Então, turma, olha só. Eu quero abrir aqui para vocês poderem tirar dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, tá? Pode mandar aí no chat que eu respondo. Eu já tenho aqui, geralmente, algumas dúvidas que o pessoal manda sobre os treinamentos, etc. Eu vou responder algumas coisas, tá? E aí, o que eu não responder, vocês podem perguntar no chat aí que eu respondo tudo que você tiver de dúvida, etc., sobre a mentoria e tudo mais, tá? Quando você recebe acesso ao treinamento, ó, como ele vai ser online e ao vivo, quando você finalizar a inscrição, você vai receber um login da Hotmart, uma plataforma. Tudo que a gente for fazer vai ficar depois a reprise lá para vocês, tá? Então, Guilherme, eu não posso participar online ao vivo. Não tem problema. Você vai depois ter acesso à reprise por 2 anos, tá? Você vai poder ver e rever todo o conteúdo da mentoria por 2 anos. Então, quando você faz a inscrição, você recebe o acesso, vai para a Hotmart. Lá na Hotmart vai estar, obviamente, em branco, não vai ter conteúdo, tá? Mas lá eu vou disponibilizar os links. E também nós vamos criar um grupo exclusivo da mentoria. E lá dentro do grupo a gente já começa toda a nossa comunicação lá, tá? Então o acesso da plataforma ele é imediato, mas os links são nos encontros que nós falamos lá nas respectivas datas que eu mostrei para vocês aqui, ó. 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, sempre às, não sei se é 19 ou 19h30, eu vou confirmar daqui a pouquinho com a equipe como foi que eles colocaram lá, tá? Mas sempre na parte da noite os encontros, tá bom? Estou sem dinheiro, cartão, pode segurar essa oferta? Não, não vamos segurar a oferta, tá? Essa oferta é garantida apenas para vocês que estão decididos. Galera, a gente precisa ter atitude na nossa vida. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente de fato acredita, né? A gente sabe que a gente quer de verdade, a gente pega e paga o preço, tá? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui gastam mais do que essa parcela todos os finais de semana na vida de vocês, tá? Com coisas, com diversão, etc. E o que eu estou trazendo para vocês vocês vão fazer um investimento que vai colocar dinheiro no bolso, não tirar dinheiro no bolso de vocês. Então, tudo na vida é uma questão de prioridades, tá bom? Então, a oferta vai ficar disponível por tempo limitado. Eu ainda não sei até que dia ou quando que a equipe vai tirar do ar, tá? Provavelmente eles vão mandar a comunicação para vocês lá no grupo, tá bom? E também não tem número, não é, tem número limitado também de vagas, tá? Vai ser uma coisa bem fechadinha, beleza? Trabalho não tenho muito tempo, consigo mesmo assim? Não é desculpa, tá bom? Falta de tempo é desorganização, na verdade. Ah, Guilherme, eu não posso participar online ao vivo. Beleza, assiste a reprise. Você vai estar no grupo, vai poder tirar dúvida. Então, essa questão de ter tempo também. Estou começando agora, consigo aprender? 45% dos nossos alunos, estatisticamente, 45% dos nossos alunos, eles estão começando agora, tá? Então, a metodologia, obviamente, se 45% dos nossos alunos estão começando, eu tenho que pensar na metodologia que vai facilitar muito a sua vida. E esse é o objetivo. Minha meta com você é, em 4 semanas, você já está em ponto de bala para ir para o mercado. Tá? Então, tanto se você já está em campo, quanto se você está começando agora, vai te ajudar muito. Se você está em campo, galera, se você já é palestrante, você vai aprender uma coisa que você nunca viu com ninguém. Isso eu te garanto. Tá? Então, vai ser muito top. Forma de pagamento: Pix ou parcelado em até 12 vezes no cartão. Esse link que eu mandei para vocês aí, vocês podem comprar tanto via Pix, cartão, e se eu não me engano, tá liberado um pagamento híbrido também, Pix mais cartão. Se não tiver, eu vou mandar o contato da equipe, deixa eu até mandar aqui, ó. Esse segundo link que eu vou mandar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar lá com a equipe, tá? Manda lá. Se eles não responderem agora, daqui a pouquinho eles respondem se tiver alguma dúvida, etc, tá? A equipe chama lá. Quanto tempo demora
para ter resultados. Ó, a estrutura que eu vou passar para vocês, nos 30 dias da mentoria, se você seguir, você já consegue sair em ponto de bala. Por quê? Eu vou fazer a ordem cronológica com você, criar o seu posicionamento, te ajudar a criar a palestra, te ajudar aprender as técnicas de comunicação oratória, e na última semana a gente fala de vendas. Então ali já é totalmente possível você começar a adotar as estratégias que a gente está falando, tá? Beleza? Eu prometi para vocês que ficaram até o final alguns bônus, né? O e-book e as ferramentas que eu mostrei na aula, etc. Então eu vou mandar aqui, ó, os 3 arquivos conforme prometido para quem ficou, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, ó, mandei aqui do e-book, vou mandar aqui, ó, o roadmap e vou mandar aqui o guarda-chuva ali das dores, beleza? Tá na mão, conforme prometido, tá? E se alguém tiver alguma dúvida antes da gente fechar, pode mandar aí agora também. Já manda aí que agora eu vou responder, que já tem algumas coisas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o Renato colocou, amanhã é um ótimo dia para começar. 15/7 é o dia do palestrante. Show de bola, show de bola. Juan colocou, eu preciso ter 20K de renda mínima, essa é a meta. Show de bola. Então, Juan, cai para dentro, irmão. Cai para dentro. Alguém, eu não sei o nome, colocou aqui, posso pagar quando eu fizer a primeira palestra? Ai, meu Deus do céu. Guilherme, você consegue parcelar no boleto? Cara, Anderson, infelizmente, não trabalho com parcelamento no boleto, cara. Tá? Somente no cartão mesmo. Marcione falou que já caiu para dentro, show de bola. Marcelo colocou. Sou personal trainer especializado em treinamento personalizado em dores nos joelhos e doenças crônicas degenerativas, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. As empresas compram esse tipo de conteúdo. Cara, especificamente sobre doenças crônicas, não. Não vejo que é uma. A gente pode discutir sobre isso na mentoria também, tá? Mas eu não vejo que é o melhor produto a se criar. Mas você vai criar algo voltado para qualidade de vida, bem-estar e etc. Aí sim, top, e é um dos mercados que estão muito em alta, inclusive, tá? Cara, você tem um baita de um mercado para você atuar, viu, Marcelo? Mercado do bem-estar corporativo. Se você levar esse conhecimento que você tem para esse foco, cara, não só de saúde física, tá? Mas também saúde mental, muito para quem trabalha com saúde mental e também muito alto, muito saúde emocional, isso aí, Luzia, muito forte agora. Agora, ainda mais agora com a NR1 também, né? Isso que eu ia falar, por causa da NR1 principalmente, né? Então, muito forte, tá? Então, quem é desse nicho aí, muita coisa para mexer. Galera, empresa tem todos os tipos de dores, tá? Ô, Cris, eu já mandei aqui no chat os materiais dos bônus, tá bom? Os bônus da palestra aqui, né? Da aula, né? Eu já mandei, tá no chat aí pra cima aí. Os bônus da mentoria, eles são disponibilizados na área de membros lá. Então, depois que você comprar, depois de 7 dias eu mando o link para vocês com todos os bônus no portal que eu mostrei para vocês ali, etc, etc, tá? A equipe vai explicar tudo no grupo lá, tudo bonitinho. Isso, então os bônus da mentoria vão ser todos disponibilizados lá dentro do grupo. Nós vamos informar tudo para vocês, tá? O acesso chega por e-mail, é uma plataforma que a gente tem, tudo bonitinho. Anderson colocou, Guilherme, consigo fazer trabalho com equipes de líderes? Com certeza, meu amigo. Com certeza, esse é o ponto. Gestores, líderes, todos os tipos de lideranças, estratégico, tático, operacional. Mora em uma cidade pequena, como conquistar o mercado? Eu vou te falar. Se você mora numa cidade pequena, com as estratégias que eu vou te mostrar ali, principalmente nas estratégias digitais, você vai se tornar a pessoa mais conhecida da sua cidade. Você vai ver. Se você usar o digital, as estratégias que eu mostro lá, sua cidade vai ficar pequena. Te garanto isso. Gessiane, muito obrigado pela foi muito produtivo. Show de bola, Gessiane, gratidão. Lindomar colocou, sou militar, tem uma história de superação empresa. Com certeza, com certeza, cara. Cara, eu tenho muito aluno militar, tá? Inclusive, eu tenho um aluno de consultoria que é militar também, e hoje ele mesclou.
tanto para palestras, mas também para treinamentos vivenciais. Ele pegou a pegada do militar de treinamentos vivenciais, etc. Fez uma adaptação, obviamente, para o corporativo, está se dando super bem. Ele é lá de Curitiba. Show de bola. Ó, o Marchoni também colocou, também sou milico. Show de bola. Já foi a parceria aí, ó. O Lindomar com o Marchione. Muito bom. Toda a história, galera, tudo que vocês já viveram, toda a história de vocês, de transformação, tudo isso é insumo para transformar em palestra. E o que que é mais legal? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, a estrutura, né? Se você pegar lá, três problemas, uma história e etc, etc. Eu tenho diversas histórias de jornada do herói. Para cada tema de palestra, eu tenho várias jornadas do herói para cada tema que eu vou trabalhar. Entende? Então, quando eu vou falar de empreendedorismo, às vezes em eventos, eu uso uma história minha do empreendedorismo. Mas às vezes eu vou falar uma coisa sobre liderança, eu vou usar uma outra história minha de como que eu comecei nisso, de liderança. Então, a gente precisa ter um repertório de histórias, porque para cada palestra a gente tem a história que vai conectar com as dores que a gente vai trabalhar ali. E se você não tiver a história sua, você pode pegar de cases também. Eu falo sobre isso também lá na mentoria, tá? Você que está em dúvida, galera, olha só, ainda não tomou a decisão, está em dúvida, etc. Deixa eu dar um conselho. Agarra essa oportunidade aqui, porque provavelmente eu não vou repetir mais nesse formato que eu vou fazer, com esse acompanhamento e etc. Então você vai ter uma baita de uma oportunidade para ter esse acesso, essa proximidade, tá? Então, não deixa passar. Galera, é R$ 100 de parcela. Então, isso assim, eu tenho certeza que todos vocês têm condição de fazer isso. É só priorizar mesmo, tá? Então, não perde, galera, não perde. Vai ser muito bacana. Vai mudar a jornada de vocês, tá? O Marcelo colocou. Então, nessa mentoria, a gente consegue criar um posicionamento para vender esse conteúdo para as empresas. Sim. Então, o que que rola, Marcelo? Você vai criar no primeiro pilar é posicionamento. Ali você vai definir como você quer ser visto no mercado, autoridade em quê? Referência em quê? Agora que você se posicionou, você vai fazer um mapeamento de quais são as dores que as pessoas têm dentro do seu mercado de atuação. Porque o seu produto, ele nasce para suprir as dores, as necessidades, os problemas que as pessoas do seu nicho elas têm. Entendeu? Então, por isso que a primeira semana é posicionamento. Não adianta eu te ensinar a criar uma palestra se você não sabe para quem você vai palestrar. Quais dores você vai resolver? Entende? Então, esse é o ponto. Ela foi pensada no modo cronológico, por isso que a gente vai fazer semana a semana. Então, primeiro você define o seu posicionamento para a gente chegar nas dores. O objetivo de criar o seu posicionamento é quais dores eu ajudo você a resolver. Porque a minha palestra, ela nasce para suprir essa dor. Os meus produtos, eles nascem para suprir essas dores, de forma geral. Agora que eu já tenho o produto, eu preciso transmitir isso aqui com assertividade, que aí é performance. E agora eu preciso aprender a vender. Então são elos que se conectam. Ela está toda pensada e estruturada em elos que se conectam semana a semana. Gina falou que já está dentro também. Show de bola, Gina. Marcelo, interessante a sua pergunta. Você falou assim: ó, eu também vendo consultoria para o público final. Não entraria em conflito para o posicionamento das empresas? Então, você vai ver que um funil vai alimentar o outro, tá? Você vai fechar contratos de palestras com clientes seu de consultoria final. Você vai ver. Eles vão acabar te referenciando também para te levar para dentro das empresas deles. Não sei que tipo, se é consultoria para pessoas de empresa, não sei especificamente, né? Mas você vai ver que muitas vezes os funis eles se conectam, tá? Eu, por exemplo, o meu core business hoje são vocês, palestrantes, treinadores, etc. Só que eu fecho muito contratos com treinamentos de empresas, porque os alunos participam das minhas turmas. Então, eu tenho muito cliente que é RH. O RH vai lá para criar os treinamentos, as palestras, para treinar as equipes. Mas ele gosta do meu treinamento e fala: vamos lá, treina a minha equipe lá dentro. E aí eu vou lá dentro e treino as pessoas também lá, entendeu? A mesma coisa que vai acontecer com você. É bem legal isso. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Manda aí.
Margarida colocou, Guilherme, se for possível, eu quero falar com você em outro momento. Minha dor não é fazer palestra nem dar treinamento. Sou professora de oratória, comunicação e mentora titulada. Meu problema é vender para fora da minha região, que é pequena. Estou tentando no digital, mas não tenho tido resultado. Margarida, me chama no direct, tá? Me chama no direct. Vou te mandar. Inclusive, para quem não me segue, galera, vou mandar aqui meu arroba aqui agora, né? Muita gente chegou aqui, nunca tinha me visto, né? Ó, arroba Guilherme Eto, tá bom? Tá aqui o meu arroba, só me seguir lá. Me chama lá no direct, Margarida, que eu vou te explicar algumas coisas sobre esse posicionamento digital, tá? As estratégias para você fazer. Tem um oceano de possibilidades também que pra gente trabalhar, tá? Valeu, Marcione, show de bola. Gratidão por toda entrega e virada chave hoje. Show de bola. Fico feliz que tenha gostado. Gratidão também, Margarete. Mais alguma dúvida, galera? Quem tá na área ainda, tiver, pode mandar aí. Vamos para os minutinhos finais aqui. Yara, tá na área, show de bola. Então, beleza, turma. Gratidão, ó, todo mundo que participou. A galera ficou até o final aí. Massa demais. Valeu, Cristiana, show de bola. Já não sou mais um estranho pra você, né? Show de bola. Sabrina, gratidão, Sabrina. Obrigado. Foi maravilhoso, legal. Show de bola, show de bola. Show de bola, galera. Contem comigo na caminhada de vocês, tá? Vamos manter conectado, sigam lá no Instagram. Manda uma mensagem pra mim lá no direct, me marca nas postagens, tá? E espero também que vocês possam avançar com a gente. Ó, eu esqueci de deixar o meu arroba aí, ó. Esse é o meu arroba, tá? A última tela aí, ó. Anderson colocou muito bom esse vídeo assim como os outros. Show de bola, Anderson. Gratidão, meu amigo. Tamo junto. Contem comigo na jornada, o que vocês precisarem. Manda lá no direct, tá? Lá no direct. A maioria das vezes sou eu que respondo lá também. Então, pode falar lá que vai ser um prazer caminhar com vocês. E espero verdadeiramente poder estreitar esses laços. Espero encontrar muitos de vocês, tá? Na nossa turma da mentoria. Não deixe essa oportunidade passar. Escuta o que eu tô falando. Uma frase que eu gosto muito, galera, é daqui um ano você vai desejar ter começado hoje. Daqui um ano você vai desejar ter dado o passo que você deu hoje. Então, às vezes, chega momentos na vida da gente que a gente precisa tomar uma decisão, tá? E não é uma decisão que vai ser cara para ninguém. Te garanto que talvez no primeiro ou segundo mês vocês já recuperaram o investimento e já estão com um ROI absurdo, beleza? Então, consigo sim, Samara. Vou te mandar aqui, tá? A Samara falou que saiu, precisou voltar. Tá na mão aqui, ó. Esse é o link pra você garantir sua vaga, tá bom? Para os que ainda não entraram também, segue aí, ó, esse link. É o link direto do checkout. Depois que vocês finalizarem a inscrição, amanhã, tá, galera? Ao longo do dia, a equipe vai fazer contato, vamos colocar no grupo, tá? Eu não sei se vocês vão deixar aberto somente até amanhã, ainda não sei como é. Amanhã que eu vou trocar uma ideia com eles com relação a isso, tá? Então, não perde a oportunidade, não, para não ficar de fora depois que acabar. Porque quando falou encerrou, encerrou, tá? Fechou? Beleza, turma? Então, show de bola. Muito obrigado. Bom descanso. Boa noite. Desejo muito sucesso para vocês, que vocês possam de fato pegar o que a gente conversou aqui e ir para cima. Espero encontrar vocês também aqui no mapa digital, tá? A gente caminhar junto aí, de mão dada. Vou mandar, ô Emerson, excelente pergunta, tá? Sobre o que foi apresentado para o curso, será enviado um resumido. Eu vou mandar vou pedir aqui para mandar um link lá no WhatsApp. Eles devem mandar daqui a pouquinho um link com um resuminho de todos os entregáveis. Provavelmente eles vão mandar lá, tá? E aí você dá uma olhada lá também. Eu vou pedir para a equipe assim que finalizar para a gente condensar tudo e mandar lá. Que aí você pode tirar alguma dúvida também. E também tem o link da equipe, tá? Você vai falar, se eu não me engano, nesse número você vai falar acho que com a Fafá, com a Flávia. Esse que eu vou mandar aqui agora. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar também nesse link que eu mandei lá, tá? Você fala direto com a Flávia lá. Beleza? Show de bola! Então, beleza, galera. Grande abraço, boa noite, bom descanso para todo mundo aí. E vamos para cima. Valeu, Samara. Gratidão pelo feedback, minha amiga.